Olá, bom dia para você que assiste o canal do Boi nesta manhã de segunda-feira, agora são 7 horas e 22 minutos. Para você produtor rural, para você pecuarista, para você que nos assiste, um ótimo dia, uma excelente semana e bons negócios. Confira agora os destaques da edição de hoje. Na edição de hoje falaremos sobre a justiça que libera a saída do navio com bois vivos do Porto de Santos. A arroba do boi gordo fecha a semana com 0,5% de queda. A União Europeia propõe mais abertura à carne bovina para acelerar acordo com o Mercosul. Congresso Nacional, voto de recesso hoje, a bancada ruralista busca apoio para a votação do refis do Fundo Rural. E no quadro O Gestor e Você falaremos sobre as fazendas inteligentes. Tudo isso e muito mais no nosso Bom Dia Produtor, que já está no ar. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. Bom Dia Produtor começa a semana falando sobre o mercado do boi gordo. Como que foi o fechamento na última semana? Pelo menos as informações são de que a semana foi bem conturbada. Houve altos e baixos e a semana acabou fechando com o preço da arroba com queda de 0,5%. Mas quem traz para a gente agora mais detalhes, mais informações é o Rafael Ribeiro, zootecnista e consultor da Scott Consultoria. Bom dia, Rafael. Olá pessoal, eu sou o Rafael Ribeiro, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Vou falar um pouco sobre o fechamento do mercado do boi gordo nessa sexta-feira, dia 2 de fevereiro. Na realidade, traçar aí como é que foi o cenário no mercado do boi gordo na semana e as expectativas para a semana seguinte, que antecede, na realidade, a semana do Carnaval, né? Então, a semana foi marcada pela pressão de baixa. Se a gente pegar as praças pesquisadas pela Scott Consultoria, na média, o preço da arroba do boi gordo recuou 0,5% nessa semana. Então, uma desvalorização média aí de 0,5%, considerando todas as praças que a gente faz a pesquisa, né? E, apesar da oferta restrita de animais aí para abate, né, de bovinos para abate, a gente teve a questão do escoamento ruim, das vendas ruins de carne bovina, prejudicando aí o mercado e fazendo com que os frigoríficos, sem a necessidade de alongar a escala, sem a pressão de compra, ofertassem aí preços abaixo da referência, no caso, no preço da arroba do boi gordo. Então, basicamente, essa demanda ruim, esse consumo interno ruim, que já era previsto agora para janeiro, não só com relação à proteína bovina, mas também consumo de carne de maneira geral e de produtos lácteos, que a gente também observou aí um período aí sazonal de demanda mais fraca, né? Isso ajudou nessa pressão de baixa que a gente viu no mercado do boi gordo. E para a semana seguinte, essa semana aí que eu comentei que antecede o Carnaval, a expectativa é de uma maior movimentação no mercado atacadista, né? Isso pode, de alguma maneira, demandar maior quantidade de bovinos por parte dos frigoríficos que podem aí melhorar o preço ou até pagar mais para poder fechar as escalas de abaixa. Então, daqui para frente a gente tem aí a questão do consumo, da demanda interna como um fator que vai ditar o ritmo aí e talvez até a sustentação no caso do mercado do boi gordo. Por hoje é isso aí, pessoal. Eu sou o Rafael Ribeiro, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Um abraço e até a próxima. Como o Rafael Ribeiro falou, durante a semana passada houve muita movimentação e o preço da arroba do boi gordo acabou fechando a última sexta-feira com queda de 0,5% entre todas as praças pesquisadas pela agência Scott Consultoria. Vamos agora acompanhar praça a praça com relação à arroba do boi gordo com o fechamento de sexta-feira. Vamos ver aqui na apuração da Scott Consultoria. Começamos pela região sudeste. Você acompanha que em Barretos fechou a R$ 145,00, Araçatuba igualmente R$ 145,00 a arroba do boi gordo, Belo Horizonte R$ 136,00, já no Triângulo Mineiro fechou a R$ 142,00 com alta, teve alta de R$ 2,00. Já no sul de Minas Gerais, R$ 136,00 e também a região norte de Minas Gerais fechou com alta de R$ 2,00, fechou a R$ 138,00. Rio de Janeiro, R$ 136,00, Espírito Santo, R$ 135,00. Nós vamos agora para a região sul do país. Acompanhe comigo, região nordeste do Paraná, R$ 140,00, região oeste de Santa Catarina, R$ 133,00,
Rio Grande do Sul, região oeste, R$ 4,90. E em Pelotas, também no Rio Grande do Sul, fechou a R$ 4,90 o quilo vivo da arroba do boi gordo. Praças que não apresentaram alteração entre quinta e sexta-feira. Vamos agora para a região centro-oeste. Você acompanha aqui em Goiânia, Goiás, fechou a R$ 134,00, teve alta de R$1. Já no sul de Goiás, ficou em R$ 132,00, com queda de R$1. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, R$ 131,00. Dourados, R$ 133,00 e Três Lagoas, R$ 131,00. Nós vamos agora para a parte da região centro-oeste, onde temos o estado de Mato Grosso. Cuiabá, por exemplo, fechou a R$ 132,00, região norte do estado R$ 127,00, região sudeste R$ 130,00 e na região sudoeste R$ 131,00. Também praças que não apresentaram alteração entre quinta e sexta-feira. Vamos agora para a região nordeste. Vamos acompanhar a arroba do boi gordo na apuração da Scott Consultoria. Em Alagoas, fechou a R$ 153,00, região oeste da Bahia R$ 148,00, que fechou com queda de R$ 1,50. Já na região sul da Bahia, preço sem alteração, R$ 141,00 e na região oeste do Maranhão, R$ 131,00. E para a gente finalizar a cotação pelo país, vamos para a região norte agora. Você acompanha aqui no Acre, fechou a R$ 118,00, Redenção no Pará, R$ 126,00, Marabá, R$ 128,00, Paragominas, R$ 131,00, já na região sudeste de Rondônia, fechou a R$ 128,00, região sul do Tocantins, R$ 126,00 e região norte do Tocantins, R$ 126,00. Cotações da arroba do boi gordo na apuração feita na última sexta-feira pela agência Scott Consultoria. Hora de conferir agora as cotações para o boi magro nas principais praças do país. E o assunto agora é sobre previsão do tempo. Nós entendemos que você, pecuarista, que você, produtor rural, gosta de começar a semana, até mesmo o seu dia, sabendo como vai ficar o tempo na sua região. E nós falamos agora para a região centro-oeste, que na última semana teve chuvas bem frequentes, mas só que essa semana as chuvas serão mais amenas. Vamos saber com a Juliana Rezende da Somar Meteorologia se essas chuvas vão ainda beneficiar os pastos ou então se elas não vão chegar a ser de tanto volume assim que podem até prejudicar. Vamos saber com a Juliana mais detalhes. Juliana, bom dia para você. Olá, bom dia a todos. Olha, apesar das chuvas diminuírem um pouco mais de intensidade na região central do Brasil, elas ainda não cessam. Então, temos previsão de chuva ainda abrangente na maior parte da região, o que deve manter o solo ainda com bastante umidade. Agora, o solo segue mais úmido no Mato Grosso e Goiás. Nos próximos 5 dias, com as instabilidades perdendo um pouco mais de intensidade, mesmo assim a chuva ainda segue de maneira mais significativa. Então, não será uma chuva tão volumosa como na semana passada, mas a chuva ainda persiste de maneira a garantir bom crescimento para os pastos da região, porque as pancadas seguem com volume de até 50 milímetros no Mato Grosso e na maior parte da região, 30 milímetros. Durante a segunda semana, essas instabilidades agora ainda persistem de maneira não volumosas na região. Então, dessa vez, a chuva ainda ocorre de maneira abrangente, volumes de 30 a 50 milímetros. É uma chuva bastante significativa para manter o solo com mais umidade e garantir bom crescimento para os pastos da região centro-oeste. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigado, Juliana Rezende, pelas informações, pela participação. E ainda hoje nós teremos previsão para a região sudeste, região sul e norte e nordeste do país. Agora é hora de falar sobre o mercado de carnes, mercado varejista de carnes, que na última semana, devido às péssimas vendas, acabaram até retraindo o valor da carne pelo país. Na apuração feita pela agência Scott Consultoria, nós vamos pontuar aqui onde que teve mais baixas na última semana com relação à carne bovina no atacado. Vamos ver aqui.
Você acompanha aqui as vendas de carne bovina entre os dias 26 de janeiro e o dia 2 do mês de fevereiro. Em São Paulo, por exemplo, apresentaram queda de 0,4%. Em São Paulo e no Paraná, segundo o levantamento da Scott Consultoria, os preços caíram 0,4% nos últimos 7 dias. Em Minas Gerais, por exemplo, não houve redução. Aliás, houve uma redução de 1,5% e já no Rio de Janeiro as cotações ficaram praticamente estáveis, com um ajuste positivo de 0,1%. Principais praças pesquisadas pela agência Scott Consultoria que mostram que o preço da carne bovina perdeu valor entre os dias 26 de janeiro e o dia 2 do mês de fevereiro. Você confere agora as cotações pelo país. E agora o assunto é sobre movimentação de animais. Em São Paulo, por exemplo, mais de 4 bilhões de animais foram movimentados no ano passado. Esses números são do levantamento feito pela Secretaria de Agricultura de São Paulo, que também mostram os números das licenças e das emissões de GTAs. Quem traz para você agora mais informações, mais detalhes, é o repórter Gustavo D'Angelo. Para o trânsito de animais em eventos de concentração e até mesmo para o transporte entre propriedades do mesmo dono e no mesmo município, é necessário um documento oficial obrigatório em todo o território nacional, a GTA. O principal objetivo da Guia de Trânsito Animal é a sanidade dos rebanhos, fornecendo ao órgão oficial de defesa agropecuária informações precisas para tomadas rápidas de decisões, caso seja diagnosticada alguma doença. Em 2017, foram emitidas em todo o estado de São Paulo 843 mil GTAs por meio do sistema informatizado GEDAV. Deste total, mais de 58 mil tiveram outros estados como destino e 784 mil a movimentação dentro do próprio estado. Aqui em São Paulo, desde 2012, a guia é emitida eletronicamente, tornando-se uma facilidade a mais para o criador e maior confiabilidade nas transações realizadas. Para a emissão da GTA é necessário que tanto o vendedor como o comprador estejam devidamente cadastrados no sistema. O total de animais movimentados no ano passado foi de 4 bilhões e 200 milhões de animais, sendo que 764 milhões foram para outros estados e 3 bilhões e meio dentro do estado paulista. Com relação à espécie, foram movimentados 4 bilhões e 100 milhões de aves e ovos férteis, 70 milhões e 800 mil animais aquáticos, 8 milhões e 700 mil bovídeos, 2 milhões e 500 mil suídeos, 249 mil equídeos e 740 mil animais de outras espécies. Gustavo D'Angelo para o SBA. E agora o assunto é sobre as exportações brasileiras de carne. Na última semana, em Bruxelas, a União Europeia ofereceu abrir seus mercados para importar mais carne bovina proveniente do Mercosul. E essa notícia é positiva e também aumenta a reabertura de outros mercados como a Rússia, Estados Unidos e Coreia do Sul, que estão aí, que podem elevar o volume exportado de carnes. E também isso pode abrir espaço para a carne bovina brasileira. Sobre as exportações é o assunto do Bom Dia Entrevista. E
para falar sobre as exportações de carne bovina, sobre a abertura de novos mercados e também para falar sobre a situação dos bois no Porto de Santos. Estou aqui recebendo o João Pedro Couto Dias, analista de agronegócio da rede SBA. João, nós temos notícia quente. Saiu ontem às 9h42 pelo site do Valor Econômico que o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, ele informou que a desembargadora do Tribunal Regional da Terceira Região, a senhora Diva Maleb, autorizou a partida do navio contendo 25 mil bois vivos que estava atracado no Porto de Santos com destino à Turquia. Apesar dessa autorização apesar de ter autorizado a partida em razão da dificuldade de retirar os bois da embarcação, a desembargadora manteve a parte da decisão da primeira instância que proíbe as exportações de animais vivos. Então ela deu essa autorização só para tirar aqueles animais dali do porto, mas manteve a primeira decisão, que é embargar as exportações de animais vivos. Como você vê essa situação, João? Bom dia para você. Bom dia. Eu vejo um absurdo, que o transporte de animais vivos no mundo inteiro tem regulamentos internacionais. E os países que exportam, como a Austrália, são países muito mais sérios que o Brasil. Pode ter certeza absoluta. Se a Austrália autoriza, pode ter certeza que é muito mais rígido, muito mais sério que aqui no Brasil. Agora, o que é um absurdo é o judiciário pegar uma ONG qualquer que vai lá e fala, alega que tem 27 mil bois, lógico que tem 27 mil, o navio cabe 27 mil, tem espaço para 27 mil, ou acha que um importador vai enfiar os animais, empurrar esses animais a goela abaixo dentro do navio? Não, tem espaço, tem tamanho, tem água, tem alimento, esses animais foram adaptados, ou seja, eles passaram por um período de adaptação para poder comer comida no coxo. Ou seja, é um absurdo isso. Se existe um ministério que é encarregado de verificar isso, é o Ministério da Agricultura. Se alguém está errado, é o Ministério da Agricultura, não é o importador. O importador segue as regras, o importador segue as regras do país. Agora, de uma hora para outra, embarcado, vem uma ONG qualquer e pede uma liminar, e dão uma liminar, o pior não é isso, não é dar, pedir não é nada, o pior é dar a liminar, proibindo o embarque, o transporte desses animais. Então, o Brasil é uma coisa surrealista no Brasil. As coisas acontecem, que ninguém imagina que possa acontecer, acontece no Brasil. É o caso do Fundo Rural, por exemplo, um exemplo mais clássico. Em 2010, o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão responsável por definir as questões de constitucionalidade no Brasil, falou que era inconstitucional. Trocou um ou dois juízes, mudou o placar, querem cobrar retroativamente, ou seja, é um absurdo as coisas acontecerem no Brasil. E o pior é que nós assistimos. Só mais falando em absurdo, mais um absurdo. O país fechou com um déficit de 260 bilhões de reais na Previdência. Os parlamentares ninguém se preocupa com isso. Eu acho que as coisas acontecem e fica por isso mesmo. E o país é que paga. O país, não, desculpe, o senhor e a senhora que trabalham, nós que trabalhamos é que pagamos todos esses absurdos. João, vamos falar sobre a União Europeia, que melhorou sua oferta para o Mercosul, que foi para 99 mil toneladas, antes era 70, né? Através da cota, que era a cota de 70 mil toneladas, e aumentou para 90. Como que é essa situação, João? Será que vai ter espaço para o Brasil exportar mais? Olha, o Paraguai, a Argentina e o Uruguai não tem espaço, não tem carne para atender toda essa demanda, ou seja, porque eles têm outros mercados que eles têm que atender e são lógicos, tem que pulverizar as vendas. O problema do Brasil vender para a União Europeia, primeiro é dever de casa. Nós temos que melhorar a fiscalização sanitária, que é absurdo de 200 e poucos fiscais estar na conta corrente do JBS, é um desastre para o país. Lá fora, isso aí os caras usam de todas as maneiras contra o Brasil. Então, nós estamos arriscados a trabalhar e a grande parte dessa cota ir para o Uruguai, Paraguai e Argentina. Por quê? Porque nós não fizemos dever de casa. Nós tínhamos que contratar mais 300 veterinários. Cadê os 300 veterinários? Não foram contratados. Nós tínhamos que regulamentar a questão de empresas privadas fazer auditoria e fiscalização sanitária, o que é uma coisa correta. Por que não? E os fiscais do Ministério acompanham, façam um check-up, fazem uma checagem posterior dessa fiscalização. Não, até agora, pelo que eu sei, não passou, não sei se depende de Congresso, alguma coisa desse tipo. Então, no Brasil,
o problema não é produzir. Nosso produtor é extremamente capaz. O problema é depois da porteira. É toda essa burocracia, essa incompetência estatal, essa parafernália que tem no Brasil de normas, decretos, leis, etc. Qualquer um vai lá e pede um negócio, um juiz dá uma autorização, dá uma liminar e acontece o que aconteceu nesse navio. Carregado, ficando fedendo lá no Porto de Santos. Por quê? Porque não pode navegar em função de uma decisão de um juiz que, graças, eu acho que ao bom senso dessa desembargadora do TRF lá de São Paulo, parece que foi resolvida, pelo menos esse navio. Ô João, a esperada reabertura de alguns mercados como Estados Unidos, Rússia e também possivelmente a Coreia do Sul podem elevar o volume exportado e abrir aí novos espaços para exportação de carne. Sem contar também o aumento das unidades liberadas para exportar para a China, né? E a ampliação de cotas da União Europeia. Então, o cenário é positivo. Será que nós vamos exportar mais carne bovina em 2018 do que 2017, João? Olha, eu espero que sim, né? É importante para o mercado, é importante para a cadeia da pecuária bovina brasileira que se mantenha esses canais abertos. Eu recebi uma informação do Adido Agrícola Brasileiro lá em Washington. Ele falou o seguinte: olha, tudo que é técnico que os caras do Ministério do Departamento de Agricultura americano, o USDA, pediu, nós atendemos. Agora, quando eles vão liberar, é outros 500. O problema não é questão técnica, é o tempo. Por quê? Porque é um lobby muito forte contra o Brasil. O Brasil é o maior exportador, ele briga com a Índia. A Índia, eu não sei o cargas d'água, qual é o santo que protege ela, de que as condições sanitárias da Índia são piores que a do Brasil, e a Índia vende carne, e nunca vejo a Índia nas manchetes. Ou os fiscais lá são muito sérios, pode ser isso também. Então, o que acontece nesses países? O americano, nós importávamos, abriu para importação de carne in natura, 3.500 toneladas a dia, começou com, 3.500 toneladas mês, começou as exportações para os Estados Unidos. Aí os caras venderam peças inteiras, tinha abscesso de problema da vacina da fitose, dentro dessas peças, os caras pararam, faz quase um ano que suspenderam as importações. Então, o problema do Brasil não é nós produzirmos, o problema do Brasil é nosso, interno. Nós temos que ter uma fiscalização mais séria, nós temos que ter, os frigoríficos têm que se conscientizar que qualquer besteira que eles fizerem vai ter repercussão. Quando você fala China, por exemplo, China é o maior mercado que mais vai crescer o consumo de carne bovina no mundo. O consumo deles, 5, 6 quilos por habitante ano, num total de 1 bilhão e 400, é muito. 1 quilo a mais por chinês. Se conseguir na média, nós estamos falando de 1 milhão e 400 mil toneladas de carne. É o que o Brasil exportou no passado. Então, só a China é um grande mercado. Só que a China tem um detalhe. Ela quer comprar carne no Brasil. Tem 15 frigoríficos habilitados. Agora vem mais 11 que vão ser vistoriados. Tomara que sejam aprovados. Passaríamos a ter 26. Com 26, possivelmente a China, se não em volume, mas pelo menos em faturamento, deverá ser a primeira em 2018, porque ela compra as carnes ela compra carnes um pouco carne traseiro também, que aumenta o preço médio da carne exportada para a China. A China é um grande mercado, assim como ela é para a soja no Brasil, 70% do grão de soja do Brasil vai com destino à China. E daí por que não aumentarmos mais a exportação de carne bovina para os chineses? Os chineses precisam do Brasil e nós precisamos deles. Previsões otimistas para 2018? Não, tem que ser otimista. Esse país nosso nós temos que rezar para que as coisas melhorem. Eu acho que pior do que está não vai ficar, não. Obrigado, João. Boa semana. Nós vamos dar um breve intervalo comercial, mas voltamos daqui a pouco para falar sobre investimentos. Os melhores leilões com transmissão aqui pela rede SBA, você fica por dentro daqui a 2 minutos. Sete horas e 47 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã, início de semana, segunda-feira. Hora de você conferir sobre os eventos que acontecem aqui pela rede SBA e também conhecer um pouquinho mais sobre as raças taurinas. Vamos conhecer agora um pouquinho sobre o composto Montana. Geraldo Paiva, da Estância Calidá, convidou o Adriano Odival para conhecer mais sobre a raça Montana, sua adaptabilidade, precocidade e o trabalho que vem sendo feito na fazenda. Confira agora a entrevista. No final do mês de agosto, o Brasil todo vai acompanhar e fazer os seus investimentos em reprodutores da raça Montana. O Brasil já conhece essa raça, quem compra uma vez volta a comprar, por isso o alto índice de recompra.
Mas eu vou conversar com ele, que é criador de Montana e tudo que faz com excelência. É aquela velha história, né? Onde o Geraldo Paiva coloca a mão, vira ouro. Geraldo Paiva da Fazenda Calidá aqui em nossa sala de entrevistas. Geraldo, é uma satisfação tê-lo conosco para falar de uma raça que o Brasil todo absorveu e quem não conhece e faz o investimento, volta a comprar. É bem como eu disse, né? Seja bem-vindo. É verdade. A raça Montana é uma raça com os objetivos de você ter um animal taurino, com as mesmas adaptabilidades do animal zebuíno, ou seja, é um europeu para trabalhar no Brasil nas mesmas condições que o Nelore trabalha. Então, nós estamos nessa busca, já é um programa de praticamente 20 anos de processo de seleção. O Montana é um animal criado, não foi melhorado, ele já tinha um objetivo, que era o animal vermelho. Já começou bom, já começou selecionado. Já começou com uma definição, com objetivo. Então, muita gente tem seu criatório, trabalha, mas as pessoas têm poucos objetivos. O Montana tinha um objetivo, ou seja, era um animal com as características de carne de um animal taurino, europeu, com as características europeias, mas principalmente com a rusticidade do Nelore, do taurino, do zebuíno, desculpe. Então, mas o que mais importante, isso vem evoluindo e o programa de melhoramento genético nos permite saber e pensar os melhores animais. Então, nós estamos evoluindo um programa de melhoramento genético coordenado por técnicos da USP de Pirassununga, estão nos assessorando há 20 e tantos anos e tem provado que nós temos feito ganhos genéticos a cada ano, produzindo cada vez mais animais com essa consistência. O Montana já é uma raça que há algum tempo já está fazendo seleção para precocidade sexual, onde as primeiras fêmeas buscamos a primeira produção de bezerro aos 2 anos de idade. E também preocupado com acabamento de gordura, que é uma exigência dos frigoríficos, e de uma qualidade de carne superior. Nós também já fazemos, todos os criadores estão fazendo ultrassonografia de carcaça. Mas nós não estamos acomodados, nós estamos inventando coisa nova, nós estamos nos preparando para evoluir. Estamos entrando, já fornecemos alguns dados para um projeto Genoma, ao mesmo tempo que estamos fazendo já a análise de precocidade sexual em macho, a partir dos 10 meses de idade. E conversão alimentar. As próximas gerações do Montana vai vir com esse pacote tecnológico bastante interessante. Quando você fala do Montana e apresenta todo esse pacote tecnológico, e é interessante a sua fala, porque isso não é falácia, é prova. A gente sabe disso porque os animais foram criados para isso. Agora, o maior desafio quando se fala de taurino e quando se fala de cruzamento taurino com zebu, o maior desafio é a heterose. E o Montana, por ter sido criado, e hoje nós temos aí mais de 50 raças na composição do Montana. Essa heterose, ela é o que, de repente, no Montana, um dos diferenciais mais importantes, porque acaba continuando por mais tempo? A heterose permite você fazer o cruzamento continuado. Por exemplo, numa raça sintética ou numa raça europeia, que você cruze com o Nelore, você tem um primeiro choque que é maravilhoso. O F1 é um show. A partir do momento que você volta a alguma dessas raças, você começa a perder heterose. O vigorípito vai perdendo. Ou se você utilizar, não quero usar essa raça, usa um híbrido, né, composto dessas duas, você continua perdendo. Como o Montana é composto de várias raças, pelo menos 8, é muito pequeno o que você perde de heterose, ou seja, você continua ganhando. É muito difícil que a composição racial de um touro seja igual a do outro, mas se ele tem avaliação genética, eles podem ser comparados independente da sua composição sanguínea. Além da heterose, então, você ainda tem essa flexibilidade de colocar 2, 3 touros na sua propriedade e a consanguinidade é 0. É praticamente 0. Se olhar que não forem dos mesmos pais, é praticamente 0. No Montana tem touro que tem composição de quase 16 raças. Isso, a composição não é importante. O importante é o seguinte, a qualidade da avaliação genética. É o que eu digo, seja no Nelore, seja em outra raça. Se você tem um touro top 01, avaliado por um programa, e esse mesmo programa, e esse touro está no Rio Grande do Sul ou no Amapá, se ele está no mesmo programa, eles se equivalem. Entendi. Então, é importante o seguinte, independente da composição racial do indivíduo Montana, o que vale, o importante mesmo é o potencial que ele pode transmitir para os seus bezerros, é a genética que ele pode passar. E é isso que nós temos que sempre pensar.
buscando nas avaliações genéticas. E às vezes pode até não ser o maior, você tem que usar para o que você quer. Às vezes um touro que pode não ser o top 1, o líder, mas ele pode ter uma característica genética que te interessa mais do que o do líder. Entendi. Então você tem que pensar o touro de acordo com os seus objetivos. É muito importante isso. O Montana tem um objetivo. Todo criador deveria ter um objetivo. Ou ser criador de bezerro, ou ser criador de garrote, ou fazer o ciclo complexo. A pessoa precisa saber quais são os objetivos e comprar o touro adequado de qualquer raça para atingir esse objetivo. E sempre vai ter um touro avaliado que vai atender a necessidade do comprador, do consumidor. Falando de criatório, como é que está a Fazenda Calidar no Montana? Eu sei que tem um processo evolutivo constante na Calidar. Nós somos meio irrequietos, então nós temos utilizado novas ferramentas tecnológicas, estamos buscando produzir animais superiores. Esse ano nós vamos bater o nosso recorde, praticamente quase 250 transferências de embriões, só de fêmeas de alto valor genético, com reprodutores de alto valor genético. Possivelmente devemos ter até mais um salto dentro do rebanho da Calidar, porque antigamente a gente usava algumas vacas medianas mais comuns. Esse ano nós usamos um pacote de vaca líder de sumário e nós vamos trabalhar com isso. Então nós devemos dar mais um upgrade dentro do programa. A Calidar deve dar mais um upgrade dentro do programa Montana. E para nós, todas as fêmeas que não tiveram sua primeira cria aos 2 anos, esse ano estão sendo descartadas. Não serve para nós, não serve para o mercado. Nós estamos botando tudo para o frigorífico. Então, ou a fêmea tem a sua primeira cria aos 2 anos, ou a precocidade sexual vai ser adotada, inserida, não basta estar no papel, eu quero o bezerro a mais. Esse bezerro a mais é que faz a diferença na conta do fim do mês, na operação pecuária. Nós precisamos brigar por melhor rentabilidade e nós estamos buscando melhor rentabilidade. E são esses animais que serão disponibilizados ao mercado. Isso é interessante da Calidar, porque vocês não são colecionadores, vocês disseminam essa genética de ponta. Nós temos feito força para poder dar trabalho, bastante investimento tecnológico, como eu comentei. Nós estamos desafiando as fêmeas de 11 aos 14 meses e agora começamos a desafiar os machinhos a partir dos 10 meses de idade. E já tivemos essa primeira safra que nós fizemos, já tivemos algumas surpresas bastante interessantes. E esses animais que produziam sêmen aos 10 meses de idade, já vai nascer a cria dele aos 2 anos. Quando ele tiver 2 anos, já tem um bezerro no pé dele para você poder mensurar se ele é bom mesmo. O indivíduo bom não é o que tem a melhor nota, é o que passa as melhores notas. Esse que é o cara bom, esse que é o cara que nós estamos procurando. Você está falando para mim que você já está conseguindo sêmen aos 10 meses nos touros, nos bezerros, Alguns né? animais já estão produzindo sêmen aos 10 meses de idade, que são os irmãos das fêmeas que estão empreando de 11 aos 14 meses. Também eu estou sabendo que tem um desafio alimentar lá também, que esses animais serão submetidos, que eu não sou baú para guardar segredo lá na Calidar, não é isso? Nós vamos começar a partir agora de abril, estaremos fazendo já teste de conversão alimentar. Qual que é a intenção desse teste? Buscar indivíduos que ganhem maior peso, comendo menos. Então serão feitos já a safra de 2017, já será toda desafiada, todos os machinhos serão desafiados. Nós vamos avaliar esses animais, inclusive descobrir qual é o nosso trabalho de pesquisa, não só o animal que ganha mais peso comendo menos, mas quais são as fases da idade dele que melhor responde a esse tipo de alimentação. Então, até isso nós estamos fazendo esses estudos acompanhados pelos técnicos da USP de Pirassununga. E todo esse pacote tecnológico que o Geraldo acabou de mencionar, acontece esse ano mais uma vez a exposição desse produto. No final de agosto nós teremos mais um mega leilão de Montana, né? Em final de agosto teremos um leilão, a princípio teremos um leilão aqui na Expo MS, estamos fechando a agenda com a Expo MS, mas seremos o segundo leilão presencial com a participação de criadores, de excelentes criadores de São Paulo, Minas, são excelentes parceiros que conseguem trazer um nível bastante forte. É um leilão pesado de qualidade, difícil de ser comparado em qualquer outra raça. Vem uma qualidade, acho que, se não me engano, no ano passado, a média foi top 4%
São poucos remates de qualquer que seja a raça verdade. que consegue botar um nível de avaliação desse tipo. Todo Central foi comercializado. Foi e possivelmente deve ser. Será novamente. Será novamente. Vem surpresa. Os criadores de Montana, os principais touros, eles acabam, como eles são muito precoces, a gente acaba coletando e disponibilizando pro mercado. Então, a gente usa, multiplica, mas ao mesmo tempo oferece para o mercado o que a gente tem de melhor. Maravilha. Geraldo, sucesso para você, boa sorte e para todos os criadores de Montana. E eu tenho certeza que o leilão também será um sucesso. Obrigado a todos. Aguardo todos que puderem ver ou comparecer em final de agosto aqui em Campo Grande, durante a Expo MS. Daqui até lá você volta para falar mais a respeito do Montana e falar do cavalo crioulo da Calidá também. E não esquecer que vai ser transmitido pela lente do SBA. Pelas lentes do SBA. Abraço, sucesso, tudo de bom. Obrigado, um abraço a todos. E você conhecer um pouquinho mais sobre o composto Montana e mais informações sobre as raças taurinas, você tem aqui no Bom Dia Produtor. Mas agora é hora de você tirar dúvidas com relação à gestão da sua propriedade rural. E hoje, a segunda-feira, é dia do quadro O Gestor e Você. E no quadro Gestor e Você, hoje nós vamos continuar falando sobre as fazendas inteligentes e também formas de você, produtor rural, de você, pecuarista, fazer com que a sua fazenda esteja antenada com as tecnologias que existem no mercado. Estou aqui recebendo mais uma vez o Rodrigo Pedrosa, da empresa GER, Gestão Estratégica Rural, que vai falar para a gente sobre as fazendas inteligentes. Nós estamos fazendo um especial sobre esse assunto e nós temos muita coisa para falar ainda, né, Pedro? Rodrigo? Desculpa. Sim. Bom dia, Bom Antônio. dia. Bom dia a todos que estão em casa nos assistindo. Vamos falar sobre as fazendas inteligentes. Vamos falar primeiramente sobre como investir, né? Por que investir em inovação na empresa rural? Hoje em dia é fundamental para o empresário rural que ele tenha todo o conhecimento, todo o controle da sua atividade. Quando nós falamos em tecnologia, principalmente voltada para a empresa rural, nós podemos aí desenvolver um grande trabalho em duas frentes, que são extremamente estratégicas. Primeiro, na produtividade, porque o empresário rural ele pode aumentar a sua produtividade e também ele passa a ter um maior controle das informações estratégicas do seu negócio, que aí já é a parte que nós chamamos de retaguarda, onde através de dados, informações e um sistema de controle, como nós temos aí uma apresentação para mostrar, o produtor rural ele pode cada vez mais ter esse domínio, né, informativo da atuação da sua empresa. A gente tem aí um exemplo, né, onde através do investimento em tecnologia, o produtor rural ele pode aplicar tecnologia diretamente numa área produtiva, numa plantação de soja, por exemplo, de milho. Quando falamos de pecuária, ele pode controlar com exatidão o número de cabeças que ele tem hoje no seu rebanho, qual é o grau de engorda que está tendo, se está rápido ou se está muito lento. Quando ele aplica determinada ração ou implementação ali para o gado, ele pode saber o desempenho do gado. Tem como mensurar tudo isso através das tecnologias que estão surgindo? Sim, através dessas tecnologias, o produtor rural consegue saber ali com exatidão. Porque hoje, quando nós vamos desenvolver um trabalho em uma empresa rural, a gente tem estimativas. Então, a gente vai conversar com o produtor, ele tem uma estimativa de produção por hectare, por exemplo, de soja, de milho, ou da arroba do boi, quanto que ele consegue engordar por hectare ou por cabeça. Então, nós temos aí um outro exemplo de uma tela, né, que o produtor rural, ele consegue, através dessas ferramentas, ele consegue aprimorar a gestão, ter serviços de redução de custos, suporte proativo em tempo real e informação de incremento operacional e tomada de decisão, que é justamente, Antônio, essa questão da informação exata, não mais por estimativas. Então, quando nós conseguimos aplicar, eu gostaria de mostrar a próxima tela, que tem um exemplo de um painel de controle. Então, por exemplo, num painel desse de controle, ele tendo tecnologias, ele consegue saber realmente com exatidão quanto que ele engordou por cabeça. Se a gente quiser controlar, por exemplo, a rentabilidade, fazer um acompanhamento de abates para saber a rentabilidade de carcaça por cabeça, falando de pecuária, é possível. Outro exemplo, quando nós falamos de
manutenção de pastagens, por exemplo, ele consegue, através de sensores que estão ali em cada invernada, ele consegue medir a temperatura do solo, a umidade, a fazer irrigação no momento exato. Hoje a gente sabe que a questão hídrica é uma preocupação muito grande, então isso reduz não só os custos, né, para irrigar, que a gente sabe que envolve eletricidade, mas também toda essa questão da manutenção da água, que a gente sabe que é importante. Então, quando falamos hoje de fazendas inteligentes, é todo um contexto, né, que ajuda muito o empresário rural a reduzir custos, despesas, ter maior lucratividade, mas contribui para a natureza como um todo também. Ô, Rodrigo, os impactos. Quais os indicadores que são possíveis controlar com essas tecnologias que estão surgindo? Hoje podemos controlar tanto os indicadores de produção quanto os indicadores de desempenho. Quando falamos de produção, conforme eu falei, é possível saber com exatidão produção por hectare, quando falamos de soja, de milho, engorda de arroba por cabeça ou também por hectare. Conseguimos saber o desempenho de maquinários agrícolas para saber se realmente esse maquinário ele tem um bom desempenho por quilômetro rodado ali, quando comparamos com litro, né, ou até mesmo por hectare. Então, isso falando ali de produção. Rendimento de carcaça também por cabeça, engorda. E quando falamos de estrutura administrativa financeira, também podemos acompanhar com exatidão todo o desempenho de almoxarifado, adubo, produtos veterinários que são utilizados no rebanho. Podemos controlar ali toda a parte de lucratividade por cabeça, lucratividade por hectare. Então, todas as informações são possíveis controlar com exatidão. Temos até um quadro aí, próxima imagem, onde é possível, aí é um exemplo de uma imagem via satélite urbana, mas é possível, através do georreferenciamento da fazenda, controlar, saber o mapa da fazenda com exatidão, onde naquele momento estão todas as máquinas trabalhando, onde estão as cabeças de boi, se estão realmente seguindo aquele ciclo de invernada planejado. E, finalmente, essa tela que eu quero mostrar é uma fonte assim, extremamente importante para qualquer empresário, independente do segmento. É quando ele consegue, Antônio, ter os dados do seu negócio transformados em informação e, através dessa informação, ele tomar decisões estratégicas. Hoje, quando nós chegamos em uma empresa, é muito comum o empresário ter vários dados. Ele sabe, por exemplo, quantos sacos ele colheu de soja, ele sabe quantas cabeças de boi ele abateu naquele ano, ele sabe relativamente uma estimativa de custos, de despesas, isso são dados. Só que quando nós não cruzamos esses dados e não analisamos e transformamos em informação, isso não serve de nada. A gente só tem ali vários dados separadamente que não são úteis. Esse é um dos principais vantagens hoje de ter tecnologia investida na empresa rural. É o empresário poder ter informação estratégica e planejar ali o seu futuro. Saber, poxa, essa invernada não está me dando o retorno necessário, preciso investir, preciso melhorar. Tal raça de boi, por exemplo, não estou tendo um bom desempenho, ou determinado produto veterinário, é melhor mudar. Então, aí ele está começando a fazer gestão da fazenda e não somente ser reativo. Ele está sendo proativo e planejando o seu futuro. Rodrigo, para a gente finalizar aqui, quais são os resultados possíveis de se alcançar com essa tecnologia? E também é bom explicar que essa tecnologia é através de softwares, de aplicativos, não é verdade? Isso. Hoje em dia, o produtor rural ele tem uma grande variedade, né, de opções aí para transformar a sua empresa rural numa fazenda inteligente, colocando software de gestão, utilizando equipamentos aí, extremamente avançados e tudo isso muito simples, de uma maneira muito simples. E baixo custo também, não é? Baixo custo. Isso ele pode planejar, conforme falamos aí, no médio e longo prazo, utilizando até incentivos do governo, como FCO, que permite que o empresário rural traga essa tecnologia para ele, tendo essa ajuda, né, de fundos aí de investimento. E o resultado vai ser produzir mais com menos, não é verdade? O resultado é produzir mais com menos, ser cada vez mais estratégico e ter um impacto direto na sua lucratividade, que isso é importante, né, para o empresário rural, ele ter um negócio lucrativo para conseguir aí levar com mais durabilidade possível.
Se você é pecuarista, se você é produtor rural, tem interesse pelo assunto, quer tecnificar a sua fazenda, não sei se é assim que se fala. Isso, é esse o termo. Você pode também contar com o apoio da empresa GER, Gestão Estratégica Rural. O contato é... Nós temos o e-mail contato@gerconsultoria.com. Qualquer dúvida pode ser enviado para nós. Ou também tem nosso contato, nosso WhatsApp, que é o 679-9264-7810. Você manda a sua pergunta, nós estaremos encaminhando para os gestores da GER. Rodrigo, obrigado pela participação. Obrigado, Antônio. Bom dia a todos. Até a próxima semana. Até a próxima. Hora de intervalo comercial, mas voltamos daqui a pouquinho para falar sobre produção leiteira aqui no Bom Dia Produtor. Fique com a gente, nós voltamos em 2 minutos. 8 horas e 11 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom Dia Produtor de volta na sua manhã. É um prazer ter você junto com a gente. E agora é hora de falar sobre previsão do tempo para a região sudeste. Áreas de instabilidade voltam a atuar no sul do sudeste. Vamos saber se essas chuvas serão mais abrangentes. As informações com a Juliana Rezende da Somar Meteorologia. Juliana. Apesar da chuva agora na região sudeste não ser mais tão expressiva e volumosa, as instabilidades ainda seguem bastante espalhadas e abrangentes na região. O solo segue mais úmido, ainda nas áreas mais ao sul, São Paulo, sul de Minas Gerais e o Rio de Janeiro, ainda seguem com solo com índices de até 90%. Nos próximos dias, essas instabilidades ocorrem ainda de maneira bastante abrangentes na região sudeste, São Paulo, metade sul mineira, Rio de Janeiro, que ainda recebem os maiores volumes de água, em torno de 30 até 50 milímetros. No decorrer da segunda semana, essas instabilidades na região sudeste voltam a ganhar mais força aqui no sul de Minas Gerais, interior do estado de São Paulo também. Aí volta a chover acumulados mais expressivos de até 70 milímetros. O norte de Minas Gerais ainda segue com chuva mais fraca, com baixos acumulados. Então, durante as próximas semanas, volta a chover com mais intensidade nas áreas mais ao sul da região, garantindo o solo mais úmido para as áreas de pastagens. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigado, Juliana, pelas informações. Daqui a pouco teremos previsão para a região sul e também as regiões norte e nordeste. Agora o assunto é sobre pecuária leiteira. Diferente do que era previsto, o preço do leite recebido por produtores apresentou queda em janeiro na média Brasil. Você acompanha agora detalhes com a Renata, que traz para a gente agora as informações do preço do leite. Veja. O preço do leite recebido por produtores em janeiro caiu 0,017 centavo por litro, o que representa uma desvalorização de 1,74% em comparação ao mês anterior, ficando cotado a 98 centavos por litro na média Brasil líquida. Segundo o CPEA, na comparação com janeiro de 2017, o recuo é de quase 20%, sendo a atual média menor desde fevereiro de 2010, quando o litro do leite era cotado a 93 centavos, pelos valores deflacionados pelo IPCA de dezembro de 2017. Houve diminuição nas médias de todos os estados acompanhados pelo CPEA, com exceção de Santa Catarina, que apresentou alta de 1,34% de dezembro para janeiro, devido ao menor volume captado. A maior queda do valor do litro do leite entre os estados foi observada em Minas Gerais, de 2,93%, seguida por Goiás, com baixa de 2,80%. São Paulo, com queda de 1,89%, Bahia, com desvalorização de 1,79%, Paraná, baixa de 1,16% e Rio Grande do Sul, queda de 0,46%. De acordo com o CPEA, a desvalorização do leite no campo esteve atrelada à baixa demanda na ponta final da cadeia, que continua enfraquecida e que, por isso, tem limitado os volumes de negociações entre indústrias e atacados e varejos. O consumo interno segue abalado pela perda do poder de compra do brasileiro em função do período de recessão econômica. A demanda pela maioria dos lácteos é afetada mais do que proporcionalmente pela variação na renda da população. Além disso, o CPEA ressalta que o período de fim de ano e de férias escolares é tipicamente considerado uma época ruim para a comercialização de lácteos. Outro fator que também pressionou as cotações foi a alta da captação em muitos estados em decorrência do maior volume de chuvas. O aumento na captação em dezembro, frente ao mês anterior no Paraná, foi de 5,86%.
na Bahia de 1,87%, em Minas Gerais de 1,39% e em São Paulo de 0,51%. Já em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás, a captação recuou 3,37%, 2,65% e 2,22%, respectivamente, em função do desestímulo do produtor diante das baixas cotações. Segundo o CEPEA, muitos produtores já deixaram a atividade, enquanto outros têm aumentado o abate de vacas e investido menos na produção. Esses resultados levaram a um ligeiro aumento de 0,23% do índice de captação de leite do CEPEA de novembro para dezembro. Agentes consultados pela pesquisa do CEPEA consideram a situação do setor crítica, o que impõe difíceis desafios na gestão dos negócios, tanto para produtores quanto para indústrias. Ainda que os indicadores macroeconômicos indiquem a continuidade da recuperação econômica, a resposta do consumo diante das gôndolas é lenta, o que tem dificultado a previsão do comportamento do mercado. Para fevereiro, a maior parte dos agentes entrevistados pelo CEPEA acredita em estabilidade nas cotações do produtor. Um dos fatos que fundamenta essa expectativa é o comportamento dos preços do leite, o UHT. Como este é o lácteo mais consumido do país, há grande correlação com os preços praticados no campo. De acordo com as pesquisas do CEPEA apoiadas financeiramente pela OCB, o preço do UHT negociado no atacado do estado de São Paulo registrou alta acumulada de 3,53% em janeiro. No entanto, a valorização do UHT não refletiu melhora da demanda, mas sim a tentativa de estabilizar o mercado e recuperar a margem perdida sobre os custos de produção das indústrias. Em 2017 foi um ano desafiador para o setor produtivo do leite e assuntos que são recorrentes a esse setor, como controle de importações, combate à pirataria, política de longo prazo para o setor. E sobre esses assuntos, o jornalista Odacil Canepa conversou com o presidente da Abra Leite, Associação Brasileira de Produtores de Leite, o Geraldo Borges. Você confere agora essa entrevista. 2017 não foi um bom ano para a produção de leite no Brasil. E como será 2018? Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o presidente da Abra Leite, Geraldo Borges. Geraldo, o que foi ruim em 2017 e o que pode melhorar em 2018? Realmente, como você disse, o ano 2017 foi um ano atípico, inclusive. O leite, a cadeia produtiva do leite no Brasil, atravessa há décadas por muitos problemas. É uma atividade muito difícil, de rentabilidade baixíssima ou quase sem rentabilidade, mas 2017 foi um ano realmente muito ruim para o produtor de leite, principalmente. Um ano em que os preços pagos ao produtor não foram condizentes com seus custos, os custos de produção foram mais altos do que o valor recebido pelo produtor, e a Abra Leite surgiu justamente nesse ano, em julho de 2017, o ano passado, para justamente defender o produtor em todas as esferas, por exemplo, nas esferas do executivo e do legislativo. Nós não tínhamos praticamente leis que defendessem o produtor de leite no país, que regulamentasse a sua atividade, que trouxesse algum tipo de defesa ao produtor. Então, isso a Abra Leite está trabalhando muito forte, juntamente com outras entidades que já existiam e que já representavam o setor, já representavam a cadeia produtiva do leite como um todo, mas ela, pontualmente, trabalha muito firmemente nisso aqui em Brasília, junto ao Executivo e junto ao Legislativo. Mato Grosso do Sul e o estado do Rio Grande do Norte tem muitos problemas. Como é que vocês da Abra Leite estão tratando isso, estão ajudando a resolver esses problemas desses estados? É muito bem lembrado. São dois estados que hoje atravessam por problemas, talvez mais do que os outros estados, porque tem os problemas em comum de todos os estados, que são da cadeia produtiva do leite. O preço baixo persistiu por todo o ano de 2017, ainda não reagiu. Mas pontualmente em Mato Grosso, a Abra Leite, inclusive... Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul, perdão. Inclusive a Abra Leite esteve na semana passada em Campo Grande, em Terenos, analisando problemas específicos daquele estado. Lá houve o fechamento de duas plantas, de dois laticínios grandes,
e que os produtores estão com dificuldade de colocar o seu leite no mercado, estão tendo dificuldade de vender seu produto. Já no Rio Grande do Norte, o problema também é um problema pontual, diferente do Mato Grosso do Sul, mas é um problema com o governo, que está atrasado no pagamento do leite daquele programa do governo do Rio Grande do Norte já há 3 meses. Então a cadeia sofre muito realmente nesses 2 estados, porque além de todos os problemas que nós temos nacionalmente, esses 2 estados estão tendo esses outros 2 problemas pontuais e locais. Com relação à importação do leite dos países do Mercosul, especialmente o Uruguai, como é que está essa questão? Como é que vai ser tratada essa questão agora em 2018? Nós tivemos, não digo vitória, não podemos dizer vitória, mas nós tivemos uma atenção do governo por parte do Ministério da Agricultura em atender uma das demandas que a Abraleite fez, juntamente com toda a cadeia produtiva, principalmente a cadeia produtora, né, digamos, em que não renovaram a IN 26, a Instrução Normativa 26 e a 40 do Ministério da Agricultura, que essa instrução normativa permitia a reidratação e reinvase de leite no Nordeste. Com essa bloqueada dessa renovação, isso ajudou um pouco nos últimos meses, isso foi de outubro para cá. O ministro Blário Maggi está comprometido conosco que enquanto ele estiver no Ministério, não haverá uma renovação dessas portarias que poderiam também trazer mais prejuízos. A importação do Uruguai, ela foi suspensa por poucos dias e precisa ser revista pelo governo, porque se ela continuar em 2018, nos mesmos moldes que aconteceram em 2017, sem regra, o leite entrando de forma desregrada, sem uma cota, sem um limite de importação de leite do Uruguai, com certeza continuará deixando a cadeia produtiva nesse desequilíbrio todo que nós estamos. Não é esse o único problema, não é só a questão do Uruguai mandar o leite desordenadamente para o Brasil. A Argentina tem um tratado, um acordo de entes privados brasileiros com argentinos que vence agora em abril. E a Argentina com certeza não renovará, ela já disse isso, em decorrência do Uruguai estar tendo um tratamento diferenciado. Então nós teremos 2 países vizinhos que poderão inflar o nosso mercado novamente de leite em 2018. Nós estamos combatendo essa possibilidade e pedindo que o governo tenha responsabilidade com esse assunto. Tá bom. Geraldo, então só para encerrar, com relação à atuação da Abraleite no Congresso Nacional, da onde saem as leis que ajudam a regular o mercado, qual é a prioridade de vocês da Abraleite em 2018? A prioridade, na verdade, é que os 12 projetos de lei que estão rodando lá, de 6 meses para cá, nós estamos com 12 projetos, 11 na Câmara e 1 no Senado, que eles sejam tratados de forma célere, porque a cadeia realmente não aguenta mais tanto problema. E os projetos são vários, eles vão ser inclusive divulgados pelos próximos dias pela Abraleite. Eles tratam de uma maneira geral, do pequeno ao grande produtor. Há alguns projetos que tratam especificamente, por exemplo, o queijo artesanal vai atingir uma parte dos produtores de leite, mas são milhares de produtores que trabalham com queijo artesanal e que terão a regulamentação da atividade. Mas existem projetos maiores, como por exemplo um projeto que veta a compra, a aquisição do governo em qualquer esfera de leite e derivados do leite produzido em outros países. Isso também seguraria um pouco as importações. Então são vários, no total de 12, que vão realmente, quando esses projetos estiverem sancionados, essas leis estiverem sancionadas, beneficiarão muito a cadeia. Com certeza ajudarão a nós levantarmos essa cadeia produtiva do leite no país. Ok? Nós agradecemos então Geraldo Borges, presidente da Abraleite. Odacil Canepa para o SBA. 8h24 pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor. Vai em um breve intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho para falar sobre as pastagens. Fique com a gente, nós voltamos daqui a pouco. 8h26 pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de segunda-feira, início de semana. Também estamos vivendo o início do mês de fevereiro e vamos falar agora sobre planejamento de pastagens. Estou aqui recebendo o Guilherme Bireta, da GM Pasto, que vai falar quais os próximos passos para o pecuarista que nos assiste nesse momento. Guilherme, muito bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Antônio, talvez esse mês de fevereiro é o grande divisor de águas, é o que define se você vai nessa estação chuvosa fazer a sua formação da sua pastagem. Eu digo para você que ainda há tempo hábil para você fazer isso, afinal, nós estamos aqui no centro-oeste do Brasil e as chuvas ainda estão ocorrendo, então você que ainda não adquiriu sua semente, já preparou o seu solo, ainda dá tempo de você fazer o plantio.
E também algumas tomadas de decisões para preparar o seu pasto, aliás, que já está estabelecido para o inverno, que está muito próximo, né? Dentro aí de 2, 3, 4 meses, nós entramos na estação da entre-safra, onde a falta de chuva é a grande característica e aí a diminuição do valor nutritivo das forrageiras. Ô Guilherme, também é muito importante a gente alertar o pecuarista que planejamento é fundamental, né? Fundamental. Existe, inclusive, Antônio, para concluir o que a gente estava dizendo anteriormente, existe várias técnicas que, se o produtor adotar uma delas, acaba minimizando o efeito aí da entre-safra. Uma delas é justamente o pastejo diferido, que nada mais é que você reservar, a gente fala vedar, né, mas reservar 20%, 30% da área de pastagem da sua propriedade, né, agora nesse momento, porque nós vamos pegar, né, as últimas chuvas desse período. E aí, nós, além do acúmulo de forragem, nós também conseguimos ter uma forragem de melhor valor nutritivo para ser utilizada lá junho, julho, onde provavelmente as outras pastagens já estão com uma quantidade de massa bem menor. Então, nós temos essa área que foi vedada e, sem dúvida nenhuma, você pode aproveitar para evitar o famoso boi sanfona. E esse período também é importante para o pecuarista se preparar para a produção de silagem também, na verdade, porque estamos aí vivendo período de chuva, é um momento propício para o pecuarista pensar em silagem também, né, Guilherme? Olha, Antônio, não deixa de ser também uma das boas estratégias para a época da seca, né, a época da entre-safra. Para isso, ele precisa escolher uma boa forragem, uma forragem que tenha aí quantidade e qualidade para estar ensilando aí nos silos trincheira, e esse silo vai ser aberto provavelmente durante a entre-safra, né, fazendo com que nós tenhamos aí, mesmo durante essa situação adversa, ganho de peso animal. E diante de tudo isso que nós falamos, de toda essa informação, você recomenda quais sementes de forrageiras, Guilherme? Olha, Antônio, não existe, eu sempre digo que não existe a forrageira milagrosa. Existe sim aquela forrageira que se encaixa no seu modelo de produção, principalmente quando você quer investir aí na sua propriedade. Se você quer fazer a parte de correção de solo, fazer um pastejo mais intensivo, nós temos um tipo de capim para indicar para você. Em contrapartida, olha, Guilherme, eu estou numa área onde tem dificuldade de chegar calcário, tem dificuldade de chegar adubo, eu só simplesmente vou gradear o solo e preciso de uma semente de uma espécie forrageira resistente ao solo cerrado de baixa fertilidade. Nós também temos essa opção. E tudo isso, Antônio, aliado a algumas técnicas, como é a questão da profundidade dessas sementes, né? Nós temos que lembrar que quanto menor a semente, mais superficial ela tem que ser incorporada ao solo. De via de regra geral, de 2 a 6 centímetros seria o ideal para você incorporar tanto os pânicos como também as braquiárias. E é isso que nós vamos assistir na matéria. O Éder Campos foi lá na Embrapa Gado de Corte, entrevistou o Dr. Ademir Hugo Zimmer, um pesquisador de longa data de casa, e ele fala exatamente sobre esse assunto. Dá uma olhada aí. Nós vamos bater um papo agora com o Zimmer, pesquisador da Embrapa Gado de Corte. E o Zimmer, para a gente, é uma figura emblemática porque sempre nos recebe muito bem, com muitas informações, muitas tecnologias para passar para o produtor rural. E a gente aprende bastante com o Zimmer nas várias ocasiões que a gente pode conversar com ele. E hoje não será diferente. E tem um assunto muito importante que muitas vezes o produtor rural ainda tem dúvida. Qual é a profundidade ideal para o plantio de forrageiras? Tudo bem, Zimmer? Bom dia para você. Bom dia. É importante o produtor estar atento para fazer uma boa semeadura da pastagem, que essa semente esteja incorporada ao solo. Pelo menos de 2 a 6 centímetros, onde ela vai estar em melhor contato com o solo, melhor contato com a umidade, vai germinar mais rapidamente e vai crescer mais rapidamente. Nós aqui estamos com um teste que nós já temos semeadura desde a superfície até 9 centímetros de profundidade. E no caso da braquiária, até de 9 centímetros foi melhor do que a semeadura superficial, que é muito comum. Então, nós queremos que a semente seja incorporada ao solo. Essa regra é geral para braquiárias e também pânicos, não? De 2 a 6 centímetros, esse é o ideal? Para pânico e para braquiária é nessa faixa de profundidade. E no sentido prático, o que nós queremos? O que o produtor pode fazer?
ele faz essa incorporação num plantio convencional, distribui a lança, incorpora com a grade niveladora, ou regula a semeadura que ele tiver para atingir essa profundidade de semeadura. Né? Que as semeaduras superficiais se corre muito risco. Se houver falta de chuva, ela não vai ter umidade para germinar. E essa superfície do solo, como agora, nós estamos aí quase no meio-dia, ela atinge até 60 graus de temperatura. Essa superfície, esse centímetro superficial, é o ambiente mais hostil para a semente. Isso são experimentos que nós vemos conduzindo desde 79 aqui na Embrapa Gado de Corte. E todas as forrageiras que nós lançamos, nós fazemos esses testes e comprovadamente nós recomendamos de uma forma geral pânicos, profundidade de semeadura é 2 a 6 centímetros e braquiária de 2 a 6, 2 a 7. E inclusive na integração lavoura-pecuária nós podemos colocar as sementes de braquiária junto com o fertilizante que vai abaixo da semente do milho no plantio com milho. Fica para o produtor rural a indicação, a dica, né, da Embrapa Gado de Corte, em especial do pesquisador Zimmer, da profundidade correta para que a planta tenha a germinação e a formação perfeita da pastagem. Obedeceu essa regra de 2 a 6, está garantido uma boa formação, é isso? Exatamente. Na prática, nós queremos é que ela seja distribuída no perfil do solo. Mas o que é importante é que ela seja incorporada ao solo. Tá certo, não pode errar, né? Não pode errar. Não pode errar. Então fica a dica, então, aqui do Zimmer, da Embrapa Gado de Corte, para você efetuar o plantio de maneira correta. Olha, meu amigo, e para você adquirir aí as melhores sementes do mercado nacional, com qualidade germipasto, eu lembro que nós temos aí 19 cultivares, 3 apresentações. É muito simples, basta você pegar o telefone e entrar em contato com a central de vendas da empresa. Operadora 67 3389 6700, lembrando que essa é uma ligação local para aquele produtor que estiver aqui em Mato Grosso do Sul, onde está sediada a Germipasto, e aí um segundo número, esse para o resto do Brasil. 0800 647 0050. Aí no nosso endereço que está na sua tela você encontra várias informações. Muitas vezes você tem dúvida sobre algumas cultivares, sobre a VDTEC. Você pode esclarecer aí através do nosso endereço eletrônico, o germipasto.com.br. Mídias sociais, se você quiser também fazer contato com a empresa, quer interagir com a empresa, tá aí o Facebook e também o Instagram. E para aquele produtor, né, que gosta de ver vídeos, né, muitas vezes é essa situação, olha, eu quero ver o trabalho da VDTEC Plus, da VDTEC Multi, você pode acessar o YouTube, lá você encontra diversas informações e também casos de sucesso. Antônio. Guilherme, obrigado, boa semana para você. Obrigado igualmente, um abraço a todos, até amanhã. E agora nós vamos até Bom Jesus do Tocantins, no Pará. Por lá tem uma propriedade que é um case de sucesso, uma empresa que recebe o apoio técnico da empresa Cemex do Brasil. Vamos conferir. Na varanda da fazenda Itamaraty, no município de Bom Jesus do Tocantins, no Pará, batemos um papo para lá de especial com o senhor João de Oliveira Costa. Sem muito estudo, mas de uma grande sabedoria, o mineiro que chegou por aqui na década de 70 foi persistente e soube driblar com ousadia as adversidades encontradas no norte do país. E fazenda é o melhor negócio que eu conheço. Se tem um negócio melhor que fazenda, eu não conheço. Homem de espírito empreendedor, o pecuarista investe de olho no retorno financeiro. Há 26 anos, ao visitar propriedades na região, ele viu os resultados da inseminação artificial e se interessou pelo assunto. Eu tive que comprar um gado. Aí eu tive informação que lá no Gogó da Onça tinha uma vacada para vender. E eu fui lá. Quando eu cheguei lá, o capataz para me mostrar o gado, mas estava pesando 400 bezerros. E eu fiquei ali olhando aquilo, e ele pondo um de cada vez na balança. E eu até fiquei assim incomodado, perguntei por que ele não pesava aquilo de uma vez, porque cabia 15, 20 na balança e ele punha um por um. Aí ele falou que não, que a norma da fazenda é pesar um por um. Quando acabou de pesar essa bezerrada, fizeram a conta, ela deu 222 quilos de média. E eles falaram comigo que ela estava com 7 meses e meio, 225 dias. Quando eu cheguei aqui na fazenda, eu tinha uma bezerrada que tinha nascido no mês de julho, estava completando um ano.
Aí eu mandei buscar ela e passear na balança, ela deu 154 quilos. Aí aquela noite eu não dormi. Ao perceber que estava ficando para trás, o produtor se apressou, procurou auxílio técnico e foi incentivado a investir na inseminação artificial. Cliente Cemex, ele não abre mão do cruzamento industrial. O atendimento é feito pela FF Consultoria. Essa safra aqui a gente tem, são filhos, os Aberdeens são filhos de um touro chamado Dimension. Os Braford são produção de um touro chamado Ex-Bull. A gente vem usando esses dois animais de uns 3 anos para cá, a gente tem batido bastante em cima desses dois animais. Através do Dimension a gente vem à busca do peso, que é um animal de frame um pouco mais alto, com DEPs altíssimos para peso a desmame, que é o que a fazenda vende, macho com desmamado e no peso vivo. É interessante para o fazendeiro isso. Aliado isso, ele vem com a precocidade do Angus, com a heterose, né, em cima das vacas Zebu. E o segundo passo é o Braford, que a gente coloca em cima das fêmeas F1. As vacas vazias são descartadas, o que comprova o rigor na seleção. O peso médio de desmama dos machos é de 234 quilos, podendo chegar a 270. E as fêmeas são desmamadas com peso médio de 226 quilos. A gente vem sempre à procura desse resultado, que é o peso e a precocidade. Esse lote no Vira aí está com 10 meses de idade e a gente já tem até no Vira no cio. Hora de falar sobre previsão do tempo para a região sul do país. Parece que por lá a situação vai melhorar, porque nas últimas semanas nós temos visto áreas com menor índice de umidade no solo, mas tem previsão de chuva para a região sul do país. Quem traz para a gente mais detalhes é a Juliana Rezende. Juliana, os pastos ficarão melhores nas próximas semanas? Apesar das chuvas retornarem para o sul do Brasil ao longo dos próximos dias, não deve ser uma chuva muito volumosa e com potencial para aumentar a umidade do solo. Apenas no extremo sul gaúcho, onde o solo segue com mais baixos índices, em torno de 20% e 30%. Nos próximos dias, chuva retornando para a região sul de maneira abrangente, só que o Paraná é que deve receber os maiores acumulados. As áreas mais secas do Rio Grande do Sul recebem pancadas de chuva de fraca intensidade. E durante a segunda semana, essa mesma condição vai persistir. Aqui no Rio Grande do Sul, a chuva não ganha força. Entre o Paraná e Santa Catarina é onde a chuva ganha mais intensidade e os acumulados ficam mais expressivos. Então, no decorrer das próximas semanas, o solo mais seco do Rio Grande do Sul ainda deve persistir. Os pastos nessas regiões ainda podem manter alguns problemas em relação ao índice de crescimento, como o solo ainda segue mais seco. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigado, Juliana, pelas informações, pela participação. Daqui a pouco nós teremos previsão do tempo para as regiões Norte e Nordeste. Vamos conhecer agora um trabalho realizado pela Fazenda Segredo, que fica em Bataguaçu, interior de Mato Grosso do Sul. Por lá, os animais recebem a alimentação da empresa Cargill, empresa que é parceira aqui da rede SBA. Detalhes na reportagem de Daniel de Paula. O tour de exemplos da parceria Cargill-SBA faz agora uma parada numa verdadeira indústria de números, de produtividade, de resultados. Nos próximos minutos, nós vamos mostrar um pouquinho mais de alguns segredos da Fazenda Segredo. Tudo aqui funciona muito bem, sem mágica. Segredo só no nome da empresa criada por Adilton Boff Cardoso e que tem como estratégia principal aplicar bem as tecnologias de parceiros como a Cargill, que potencializa a genética selecionada desde 2002 e que tornou esse Nelore referência graças ao rigor de avaliações que, por exemplo, descarta machos que bem poderiam estar cobrindo vacas em outros endereços. Mas não aqui. Nesse espaço, os animais recebem dieta com núcleo, formulação e acompanhamento da Cargill. Nesse avanço tecnológico, nós não podemos errar, porque uma errada vai comprometer muito tempo de melhoramento. A gente tem que ter produtos específicos para cada categoria e, para isso, tem o Dr. Renato, da Nutron, da Cargill, que nos assessora.
e sempre direcionando para cada categoria qual o produto indicado para a gente ter o melhor resultado. A gente precisava de um suporte de uma empresa como a Cargill para os animais expressarem toda essa genética que tem. Então, essa parceria já há 2 anos com a Cargill, a gente vem colhendo bons frutos. São projetos como esse que nos dão muita alegria e muito ânimo de continuar cada dia mais envolvido com o nosso negócio, na busca de produtos modernos, de desenhos de produtos inovadores e que atendam o objetivo final. O que era para ser uma bela tourama no campo virou boiada, que ficou fora dos 26,5% melhores da safra e não receberam o SEIP da Companhia de Melhoramento. Esses garrotes são irmãos dos que a fazenda vende em leilões e que fidelizam o mercado. Além de alguns cruzados, filhos de matrizes que escaparam de um índice que a fazenda se orgulha, o da precocidade sexual de seu grande tesouro, as fêmeas da Segredo. Quase 80% das novilhas emprenham aos 14 meses. Antes dos 2 anos, já pariram e rapidamente estão aptas à nova sincronização para reemprenhar. Como isso é possível? Um bom manejo e o ProBeef Proteinado 30, que a Cargill fornece para ajudar a garantir o score das mães da Segredo, como esse lote do que a fazenda chama de vacas de sequestro, que saem do pasto próximas a parir, consomem silagem de cana com o ProBeef Proteinado 45 até voltar à maternidade e parir de novo. Nós estamos fazendo um indivíduo com alta precocidade em ambiente não artificial. Eles estão simplesmente respondendo de uma maneira super adequada e super interessante ao manejo tradicional da pecuária para uma recria de fêmeas em gestação e quando elas vão se tornar de nulíparas e imprimíparas. Uma fêmea, para poder ciclar, entrar em reprodução após o parto, ela precisa de energia de reserva. E o que o nosso produto faz? Faz com que esse capim, que é a base da nutrição desses indivíduos, seja utilizado da melhor maneira possível e que isso promova aquela condição corporal que é que realmente vai dar a garantia de uma reconcepção em ótimos níveis. Como nós vimos em imagens de novilha super precoce parindo, numa condição fantástica, então e isso vai nos ajudar na reconcepção dessas novilhas, que elas precisam, além delas estarem paridas, elas precisam emprenhar novamente e elas estão parindo bem. E parindo bem já é um grande passo para a gente ter resultados satisfatórios na próxima estação de monta. Esse aqui é um momento daqueles que a gente pode dizer que a produtividade na Fazenda Segredo é evidente. Eu estou com uma grande cria que acaba de nascer aqui na fazenda, filha de uma novilha super precoce, que venceu o desafio. Sinal de que ela vai carregar daqui para frente esse melhoramento genético que a fazenda sempre buscou e que encontra nas gerações cada vez que desafia os seus animais. O resultado dessas novilhas que ficaram prenhes nesses desafios tão grandes, já com bezerro ao pé com 24 meses, ou seja, a gente tem consciência da importância e da responsabilidade que é suprir toda essa genética espetacular que a Segredo produz, né, com os nossos produtos de nutrição e o nosso embasamento que não vem só com nutrição. A nossa empresa é uma empresa de informação. Graças a essa tecnologia e esse nível de confiança na prestação de serviço, a Segredo mantém o seu time de matrizes sempre parindo bem, como quer a própria Cargill. No estágio que a Segredo se encontra hoje, a nossa atenção tem que ser redobrada pelo nível de exigência e pelos níveis de resultados que a gente vem obtendo. Que o difícil não é evoluir, dependendo de onde você chega, é você manter e, em hipótese nenhuma, regredir. Confiança foi adquirida, né, ao longo dos anos e cada vez mais aumentando. E por isso que a parceria vem se consolidando cada vez mais, porque a gente tem confiança e está vendo na prática o resultado dos produtos. E o time está ganhando? Não pode mexer. Daniel de Paula, para o SBA. Depois de informações de manejo, sobre também alimentação, agora é hora de conferir o que é destaque no mundo inteirinho, nas principais bolsas pelo mundo.
Europa, Ásia, e para isso nós vamos até a B3 Brasil Bolsa Balcão em São Paulo falar com o Walter Puga nessa manhã de segunda-feira. Ô Walter, muito bom dia para você. Quais são os destaques internacionais e também nacionais? Bem, daqui a pouquinho nós vamos falar com o Puga, que está na B3 se preparando para entrar aqui ao vivo junto com a gente. Daqui a pouquinho nós teremos informações dos destaques nacionais e internacionais. Agora, vamos lá, falar com o Walter Puga. Ô Puga, quais são os destaques nesta manhã de segunda-feira? Bom, Antônio, vamos começar com o destaque do dia, né? Como você sabe, a decisão da Justiça concedeu liminar e liberou aquele navio que estava preparado para partir rumo à Turquia com o gado do Minerva, né? Foi autorizado, enfim, a deixar o Porto de Santos. Bom, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região concedeu ontem, no início da noite, isso é destaque hoje nos principais jornais brasileiros, uma liminar da Advocacia Geral da União, ou seja, uma atitude, né, do governo federal, e liberou o navio MV-NADA, com mais de 25 mil bovinos da Minerva Foods rumo à Turquia, né, destino dessa carga viva. A liminar foi assinada pela desembargadora Diva Malherbe, que suspende a decisão do juiz federal Djalma Moreira Gomes, da 25ª Federal aqui de São Paulo. Na sexta-feira, o juiz vetava a exportação de gado vivo feita pelo Brasil e proibiu a saída do navio do país. Mas afirmava na ocasião que verifica, né, um perigo e mora reverso à integridade e saúde dos animais, tendo em vista, encontrando a carga completamente já embarcada, perigo dessa carga viva ter problemas. Bom, tudo isso foi considerado, o juiz impediu a saída, atendendo aí reclamos de uma ONG, mas agora a Justiça Federal reverteu a decisão e autorizou a saída do navio. E por que autorizou a saída do navio? Bom, ela autorizou a saída do navio porque disse que isso demoraria, segundo o governo, né, argumentou-se que isso demoraria um mês, ou seja, para retirar os animais agora, havia necessidade de trabalho de 30 dias. Mais do que isso, a mobilização de pelo menos 60 funcionários do Ministério da Agricultura, pelo menos 860 caminhões para o transporte dos animais, haveria problemas no Porto de Santos, a necessidade de deixar os animais em quarentena porque eles estavam sendo alimentados, lógico, com um produto que foi importado, portanto, é necessário que depois dessa alimentação eles tivessem um período de quarentena para não colocar em risco a sanidade no Brasil. Diante disso tudo, a juíza liberou a saída do navio. Liberou a saída do navio, mas não reverteu a decisão principal, que é o impedimento de embarque de animais vivos pelo Porto de Santos. Isso ainda continua. E agora é uma luta na Justiça de mais alguns meses, né? Daqui para frente teremos dificuldade para embarcar animais vivos, a julgar pela decisão do juiz federal que foi dada aí na sexta-feira. Bom, isso movimentou toda a mídia durante o domingo, protestos na frente do Porto de Santos, foi complicado. Mas, enfim, o ministro Blairo Maggi argumentou, fez uma mobilização e argumentou que é necessário deixar o mercado aberto para o gado brasileiro. Tudo isso vai gerar ainda muita discussão, muitas decisões, muitas manifestações, mas o fato é que agora o navio sai com mais de 25 mil animais rumo à Turquia, graças a uma decisão da Justiça. Outra informação de destaque foi dada pelo presidente do BNDES na última sexta-feira, Paulo Rabelo de Castro. Ele disse que o BNDES prepara um cartão para crédito agrícola sem intermediação financeira. Veja, isso facilitaria muito o trabalho do produtor rural. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Paulo Rabelo de Castro, disse durante um seminário aqui em São Paulo, organizado pela CNA, um seminário, que a instituição financeira, ou seja, que o BNDES prepara um cartão para financiamento agrícola direto ao produtor. Estamos preparando, ele disse, o cartão BNDES sem intermediação financeira e espero que o sistema bancário venha correndo nos acompanhar. Ele disse, vamos entrar no setor. O BNDES é um grande repassador de crédito rural, como se sabe, né? Juros mais baixos, controlados pelo governo, e é destinado a instituições bancárias públicas e privadas para o financiamento do setor. Atualmente, esse cartão BNDES Agro está disponível apenas com a intermediação financeira feita pela bandeira Sicoob Cabal.
vai passar a ser agora seria eliminada essa intermediação financeira, o produtor saca direto e faz a operação direto com o uso do cartão. Isso facilitaria muito o financiamento para o produtor rural que tiver posse do cartão BNDES. Bom, agora 8 horas e 54 minutos, horário de Brasília. Antes de encerrar, como sempre, vamos acompanhar o que ocorre nas principais bolsas do mundo, porque as bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em queda, aliás, uma forte queda nesta segunda-feira, acompanhando os mercados de Nova York, que no fim de semana tiveram um ajuste negativo, ou seja, um movimento muito ruim na sexta-feira. Os índices acionários principais de Wall Street, lá nos Estados Unidos, tiveram robustas perdas na esteira de dados de empregos e inflação salarial melhores lá nos Estados Unidos do que o que era esperado. Portanto, o mercado veio em baixa na sexta-feira e hoje veja o resultado. Na Ásia, as bolsas desabaram. O índice Nikkei da Bolsa de Tóquio caiu mais de 2,5%, Hong Kong recuou mais de 1%, apenas Xangai teve uma alta de 0,73%, mas Shenzhen também cedeu e Seul tem um índice Kospi com queda de 1,33%. E não é diferente neste momento na Europa, viu? Na Europa, a Bolsa de Londres agora há pouco recuava mais de 1%, a Bolsa de Frankfurt também caía mais de 0,5%. Você acompanha comigo agora o movimento negativo pela manhã lá no mercado europeu, que continua neste momento, hein? A Bolsa de Frankfurt recua mais de 0,5%, Londres perde 1,15%, a queda se acentua em diferentes bolsas da Europa. Paris recua também, Madrid perde mais de 0,5%, movimento negativo também em Milão, queda de 0,86%. E o que ocorre nos Estados Unidos também não é diferente, não. O mercado lá trabalhava em baixa agora há pouco, para se ter uma ideia, em Nova York, agora há pouco, Standard & Poor's futuro recuava 0,15%, Nasdaq também recuava 0,08% e Dow Jones Futuro, tenho aqui queda mais acentuada de 0,33%. E hoje é posse de Jerome Powell, novo presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Nova política deve ser anunciada nos próximos dias e a expectativa é de alta de juros no mercado americano. Diante dessa alta de juros no mercado americano, a alteração aqui também provável. E como encerrava a nossa bolsa na última sexta-feira? Bom, a nossa bolsa encerrava, como você vê agora, com alta de 1,95%. Vamos lá, dia 2, alta 77 mil. Você tem na tela do seu televisor, acompanhe comigo. Nós tivemos aí 84 mil pontos, 84.436 pontos. A Bolsa perdia 1,24%. O que você tinha na tela era um engano, mas tome nota agora. Olha, 84.436 pontos. Fica para trás aqueles 85 mil pontos, queda de 1,24%. E por quê? Porque ainda há visível dificuldade para que o governo federal aprove a reforma da Previdência. O Congresso retorna às atividades hoje, depois de quase 2 meses de recesso. E Previdência, reforma da Previdência Social é o assunto do momento. O governo ainda tem dificuldades para aprovação, por isso a Bolsa já reagia negativamente aqui no Brasil na última sexta-feira. E o que ocorre com o dólar? Bom, o dólar subiu depois do dado de emprego nos Estados Unidos, trazer aí alguma incerteza, né? Mas a expectativa é de alta de juros lá. Veja o encerramento do dólar na última sexta-feira. O mercado trabalhava com o dólar na última sexta-feira no encerramento dos negócios a R$ 3,26. Queda de 1,62%. A expectativa é de que o dólar continue sob pressão, embora esteja acima de 13,26. O dólar deve continuar sob pressão até que nós consigamos resolver o equilíbrio das contas lá nos Estados Unidos, as contas, os acertos de contas lá sobre taxa de juros. Enquanto essas não ocorrer definição na área de taxa de juros, nós teremos aí perspectiva de oscilação acentuada para o dólar. Ainda sob pressão, embora com tendência de alta, né? Como você acabou de ver. É esperar para conferir. Eu volto já com mais informações, Antônio. Obrigado pelas informações, Walter. Walter Puga volta daqui a pouquinho para falar também sobre as movimentações que ocorrem nesse início de semana na B3 Brasil Bolsa Balcão. Daqui a pouquinho informações das principais commodities brasileiras. Vamos a um breve intervalo comercial e na volta nós teremos informações com relação ao preço do arroz, que apresentou queda nesse início de ano no Rio Grande do Sul e também sobre os altos estoques do cereal. Daqui a pouquinho informações para você aqui. Fique com a gente. 8 horas e 59 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã. Agora o assunto é sobre agricultura. A Farsul e a Federarroz buscam alternativas para amenizar
o impacto do baixo preço pago pelo arroz e também para solucionar o alto estoque do cereal no Rio Grande do Sul. Por exemplo, na última semana, o presidente da Farsul, o Gedeão Pereira, esteve reunido com o secretário de Política do MAPA, Neri Geller, e eles estão tentando desenvolver alternativas para o escoamento do grão. Mais detalhes você acompanha agora na reportagem de Annelise Nicolodi. A proposta da Farsul é comercializar o estoque existente por meio de leilões de PEP e PEPRO. A justificativa do pedido está na proximidade da entrada de 12 milhões de toneladas de arroz em menos de 30 dias, com o início da colheita. Além disso, tem mais 1 milhão de toneladas vindas do Paraguai. O documento encaminhado ao Ministério da Agricultura lembra que o consumo interno típico é de 12 milhões de toneladas. Os leilões são mecanismos de incentivo à comercialização de produtos agrícolas operados pela Companhia Nacional de Abastecimento, onde o governo federal concede prêmios no momento que o negócio é fechado, cobrindo a diferença entre a cotação de mercado e o preço mínimo estipulado. Atualmente, o arroz está cotado em R$ 36,00 o saco de 50 quilos, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O MAPA aceitou a proposta e o primeiro leilão deve sair antes da abertura da safra de arroz, que acontece de 21 a 23 de fevereiro na área experimental do IRGA, em Cachoeirinha, aqui no Rio Grande do Sul. E nós vamos continuar falando ainda sobre agricultura, só que do Rio Grande do Sul nós vamos até São Paulo. As exportações cresceram em 2017, pelo menos as exportações brasileiras de milho cresceram 79%. E com isso, o Porto de Santos bateu um novo recorde anual de movimentação de cargas em 2017. E esse aumento foi impulsionado pelas exportações de milho e também de soja. Detalhes você acompanha agora com o repórter Gustavo D'Angelo. Foram quase 130 milhões de toneladas de cargas escoadas pelo Porto de Santos no ano passado, alta de 14,1% sobre 2016. O recorde na movimentação do porto foi puxado pelos embarques de soja e milho. Segundo informações da Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp, as exportações de milho cresceram 79,8%, somando 14 milhões de toneladas. O complexo de soja, por sua vez, aumentou os embarques em 13,6%, com um total de 21 milhões e 700 mil toneladas. O açúcar também teve boa participação na movimentação do porto. O envio do produto ao exterior cresceu 1,9% e somou 20 milhões e 600 mil toneladas. As três commodities representaram 60,6% do total exportado e 43,6% do movimento geral de cargas operadas pelo Porto de Santos em 2017. No ano passado, as cargas mais embarcadas foram açúcar, complexo soja e café em grão, principalmente para Bangladesh, China e Estados Unidos. Nas descargas, gasóleo, caixas de marchas e inseticidas constituíram os produtos de maior valor comercial, importados principalmente dos Estados Unidos e Japão. Gustavo D'Angelo para o SBA. De São Paulo nós vamos até Brasília e hoje encerra-se o recesso no Congresso Nacional. A bancada ruralista está atenta ao refis do Fundo Rural e tenta negociar os votos da reforma da Previdência. E esse pode ser um dos principais assuntos nesta semana. Você confere agora detalhes com Odacil Canepa. Pela contabilidade da bancada ruralista, são mais de 200 votos na Câmara e pelo menos 30 votos no Senado Federal. Munição suficiente para ajudar ou atrapalhar muito o governo federal na hora da votação da reforma. O governo trabalha para até 20 de fevereiro colocar o projeto de reforma constitucional em primeira votação na Câmara, mas ainda não tem voto para aprovar. Faltam cerca de 30, 40 votos, mas nós os teremos ainda em fevereiro para que possamos comemorar essa vitória que, eu repito, é uma vitória do Brasil. A bancada ruralista não fechou questão ainda sobre a votação da reforma da Previdência, mas o governo federal trabalha com esses votos.
A frente que congrega os deputados ruralistas tem muitos temas para serem votados neste ano. Entre eles, a lei de cultivares, a venda de terra para estrangeiros e alterações no Código Florestal. Todos esses projetos já estão em negociação. Temos aí crédito, nós temos a parte de licenciamentos ambientais, segurança jurídica, problema da PEC 215, enfim, tem vários assuntos. Câmara e Senado voltam a funcionar a partir de segunda-feira. O da Silcanepa para o SBA. E nós estaremos acompanhando de perto o assunto com relação a derrubar os vetos do refis do Fundo Rural. Aliás, é um assunto muito importante que a bancada ruralista está tentando negociar e você terá informações aqui no Bom Dia Produtor. Vamos voltar até São Paulo agora? Vamos até a B3 Brasil Bolsa Balcão, falar mais uma vez com o Walter Puga, que traz agora os destaques nesta manhã de segunda. Ô Puga, quais são os destaques? Destacamos hoje, Antônio, é aquela legislação antipoluição, aquelas regras que foram impostas para caminhões e para automóveis, né? O uso de catalisador, a redução de emissão de poluentes. Bom, isso aconteceu no passado com carros e caminhões, mas agora vigora também para tratores e máquinas agrícolas. Eu conversei sobre esse assunto com um especialista, um consultor, que é Daniel Zacher, ele é da Treiber. Veja o que ele diz, acompanhe as informações sobre o que ocorre agora para diminuir poluição causada por tratores e máquinas agrícolas. Veja. Daniel, obrigado por ter vindo. Vamos agora falar de um assunto que para muita gente ainda é novo, são as resoluções do CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que exigem dos tratores, das máquinas agrícolas, que respeitem algumas normas de emissão de poluentes. Aliás, normas que já estão em vigor, não? Verdade. Puga, primeiramente, obrigado pela oportunidade de falar novamente de um tema tecnológico envolvendo máquinas agrícolas. É verdade, a partir de 2011, né, foi promulgada a resolução CONAMA 433, que estabelece o controle de emissões para máquinas autopropelidas, que seriam as máquinas agrícolas e também as máquinas de construção. A vigência desse processo se iniciou em 2015, né, para os novos lançamentos de máquinas de construção, mas efetivamente para as máquinas agrícolas, esse processo se iniciou em 2017, com as máquinas acima de 100 HP, e a partir de 2019 é a fase, a etapa onde se inicia o controle de emissões das máquinas agrícolas de menor potência. Bom, o controle de emissão, muita gente já conhece, você que tem sua caminhonete, seu carro, né? Evitar a poluição pelo escapamento, né? Pela saída de gases da operação do motor, né? Isso não chegava aos tratores, chegou aos tratores a partir de agora. É verdade, né? Você bem lembrou. O Brasil possui um programa bastante consagrado chamado Proconv, foi criado em 86, né, que se iniciou inicialmente com veículos leves, depois se introduziu os caminhões, as picapes, foi criado também o Promote, que é o Programa de Controle de Emissões de Moto, e agora, né, depois de quase 30 anos de vigência do Proconv, chegou a vez das máquinas autopropelidas, né, as máquinas agrícolas e as máquinas de construção. Tratores, máquinas que são usadas na construção civil também. Isso, exatamente. Retroescavadeira, moto-niveladora, escavadeira hidráulica, as colhedoras, máquinas florestais, enfim. Ou seja, a poluição também vai ser restrita lá no campo. Exatamente, ou seja... Todos os motores, em suma, serão, vamos dizer, terão limites para emissão de poluentes, é isso? Exatamente. A resolução, ela não limita a tecnologia, né, mas ela define limites máximos de alguns poluentes do motor que precisam ser controlados pelos fabricantes, né, que seria o óxido de nitrogênio, monóxido de carbono, hidrocarbonetos e também o material particulado. Bom, agora vamos falar sobre o que ocorre daqui para frente, porque essas mudanças trazem para esses tratores, para essas máquinas, também de construção civil, mas na agropecuária, trazem alguns avanços tecnológicos. Você ressaltava isso alguns minutos antes dessa entrevista. Exato. São avanços importantes que essa legislação obriga no final ao fabricante, ao industrial fazer no maquinário? Perfeitamente. Houve um salto tecnológico,
né, em função até dessa questão regulatória. Né, diversos fabricantes atualizaram tecnologicamente o seu portfólio de produtos. Milhões foram investidos pelos fabricantes de máquinas agrícolas nessa atualização tecnológica para o atendimento de emoções. No Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo, não só no Brasil, mas em outros países também. Exatamente. Já existe um legado em outros países, né, de controle de emissões. Né? Por exemplo, o Brasil está introduzindo o que aqui nós chamamos de fase MAR 1, Máquinas Agrícolas e Rodoviárias 1, que ela é equivalente a duas normas internacionais, a americana EPA Tier 3 ou a europeia Stage 3A. Nos Estados Unidos e na Europa, isso que nós estamos implementando agora já foi introduzido em 2006 e 2008, ou seja, existe uma janela aí de 10 anos entre o que foi estabelecido lá. Nós estamos atrasados, Daniel? Nesse aspecto existe justamente essa defasagem de tempo, né, que nós entendemos que ela é natural até em função da questão de maturidade dos mercados, a questão tecnológica. Agora vamos falar um pouquinho sobre o bolso, né, do produtor, porque o bolso do produtor sofre também com essa nova tecnologia. Sempre fica mais caro. Vamos lembrar que quando introduzimos aquele escapamento, catalisador nos carros, nós usamos no nosso dia a dia, doeu no bolso do consumidor. No caso dessa nova tecnologia, para reduzir a emissão de poluentes em tratores, máquinas agrícolas, isso encarece para o produtor rural? Então, como comentamos antes, Puga, existe um pacote tecnológico que foi introduzido nos produtos, ou seja, nas máquinas maiores em 2017 e será introduzido também nos tratores menores a partir de 2019. Né? Existem estratégias para controle de emissões, uma delas seria a introdução dos motores eletrônicos. Então nós saímos de uma tecnologia de motores com motores diesel com bomba injetora mecânica e passamos a motores eletrônicos. Né? Outras tecnologias são, por exemplo, a recirculação de gases de escape e também a redução catalítica seletiva. Ou seja, aproveitamento do que sai pelo escapamento para fazer girar o motor e isso racionaliza o uso da energia. Isso, exatamente. A inserção, né, desse gás inerte, o gás de escape, novamente, né, na câmara de combustão, né, com efeitos benéficos em redução de alguns poluentes. Agora, isso custa mais caro para o produtor ou não custa? Né? Exato. Então, existe toda uma inserção de novas tecnologias, né, por consequência também questões de arrefecimento do motor, o radiador, etc., também precisa ser redimensionado. Né, e justamente com uma atualização tecnológica desse porte, os fabricantes também aproveitam esse momento para introduzir outras tecnologias, como, por exemplo, novas transmissões, questões eletrônicas diversas, uma nova cabine ou outras características da máquina. Então, normalmente ocorre, sim, né, um aumento de preço em função dessa agregação de novas tecnologias. Agora, esse aumento de preço, no final, termina compensando? Então, muitas dessas tecnologias, né, elas também representam um aumento de produtividade e também uma redução de custo. Né? Seja essa redução de custo por combustível, que é um insumo muito importante para as máquinas agrícolas. Né? E é caro. É caro, né? Encarece o trabalho no campo. Exatamente. Então, tecnologias que reduzam o consumo de combustível, aumentem a produtividade do equipamento, isso realmente é muito benéfico. E eu diria mais, Puga, hoje em dia existe uma grande corrida tecnológica com a adesão dessas novas ferramentas de conectividade, telemática, né, a chamada agricultura 4.0. Né? Então, a inserção de motores eletrônicos facilita muito isso. Às vezes não precisa nem de operador, já há máquinas que não precisam de operador, exatamente, pelo GPS você controla. Quer dizer, é um pouco mais caro, de fato você deixou claro isso, Daniel, mas pode compensar no médio e longo prazo com a economia que ela traz. Com certeza, né? Ou seja, a questão da automação das máquinas também será facilitada, né? Então a gente percebia que essa automação era algo que evoluiu muito bem com as máquinas maiores, né? Então a gente tem a oportunidade agora que os tratores de menor porte também possam agregar essas tecnologias de conectividade telemática, né? Principalmente nessa integração do trator com o implemento, né? Ou seja, um controle, uma automação maior, né? Que é muito benéfico para o produtor, como também o próprio trator controlando funções do equipamento.
né? E se a gente extrapolar isso para múltiplos equipamentos, né, isso se torna uma vantagem muito interessante. Agora, quem tem um trator mais antigo, que ainda polui um bocado, ele vai perder esse trator, ele vai ter que fazer modificações. O que a legislação diz, Daniel? Isso. A legislação, ela aplica-se somente aos novos produtos. Produto que está agora no mercado, que vai sair agora. Então, ou seja, a etapa de 2019, 1º de janeiro de 2019, ela aplica-se a todos os produtos fabricados a partir dessa data ou importados a partir dessa data. Tudo aquilo que já foi importado, já foi produzido, já está com o produtor, isso não é objeto de atualização tecnológica. Ou seja, ainda por muito tempo teremos aí alguns tratores, máquinas agrícolas no sistema antigo. Isso. Mas daqui para frente mudou. Mudou. Tecnologia chegou mesmo ao campo, não, Daniel? Com certeza, cada vez mais, né? Eu vejo que o grande desafio é que essa tecnologia que já existe, inclusive muito antes da vigência da regulamentação, diversos fabricantes já haviam introduzido de forma voluntária, né? Ou seja, algumas melhorias, motores mais modernos, né? Com um nível de emissão de poluentes menor. Mesmo antes da lei, alguns fabricantes já tomaram atitude. Diversos fabricantes já tinham introduzido isso de forma voluntária, né? Inclusive, Puga, é importante mencionar que na Europa e nos Estados Unidos, hoje, eles já estão numa fase mais avançada, né, chamado Tier 4 ou Stage 4, né, e alguns produtos com essa tecnologia já estão vindo para o Brasil também, né? E aí, todas essas tecnologias, elas exigem alguns cuidados do produtor. Por exemplo, a necessidade de utilizar um diesel com teor de enxofre menor. O S10? Isso, o S10, por exemplo, né? Para a fase atual no Brasil, que é o Mar 1, né? A recomendação dos fabricantes é o S500, né? S500. Mas o S10 funciona perfeitamente também, né? E é necessário um treinamento, né? Olhar manual, coisa que a gente nunca faz no campo, né? Olhar o manual direito, ler com detalhes. Exato. Agora é preciso olhar o manual, fazer treinamento, conhecer o equipamento. Com certeza, a questão de troca de óleos, troca de filtros, né? Seguir a frequência. Respeitar a manutenção adequada da máquina. Do manual. A questão dos combustíveis também é muito crítica, né? Combustíveis sem partículas, combustíveis sem água, né? Então tem um cuidado muito grande na fazenda, no armazenamento desse combustível, né? É outra preocupação com esses motores mais modernos, com um teor de tecnologia maior. Bom, está aí a mensagem está para você, que acompanha a programação do canal do Boi, do SLA, a mensagem do Daniel Zacher. Daniel conhece profundamente a indústria de equipamentos, a indústria de máquinas, é empresário do setor, é consultor de grandes empresas que produzem equipamentos e vai um alerta. Atenção, porque daqui para frente muda e muito o maquinário no agronegócio, também na construção civil. Aquilo que nós vimos antigamente ficou para trás. Daqui para frente é um mundo moderno, é um mundo novo. Aliás, é um mundo de tecnologia avançadíssima, não, Daniel? É verdade. É importante também mencionar, Puga, que o Brasil é pioneiro na América Latina, né? O primeiro país da América Latina a ter uma regulamentação de controle de emissões de máquinas, né? E esse processo que se iniciou em 2015, ele vem transcorrendo com uma tranquilidade muito grande, ou seja, tanto do ponto de vista do produtor, das empresas, como também do governo, né? Então eu diria que foi um programa que ele vem ocorrendo de uma forma sustentável e muito bem conduzida, fruto de um planejamento, né, bastante criterioso. Mas é importante mencionar isso que você falou. A questão tecnológica, ela exige alguns cuidados, né? Então, ou seja, aquele agricultor, né, que antigamente não dava muita atenção para certas coisas, precisa dar agora. Precisa dar agora, né? Ou seja, essa questão da eletrônica, ela exige também uma certa modificação na forma como se trata a manutenção dos equipamentos. Bom, agradeço a presença do Daniel Zacher aqui conosco. Fica o recado aí. Atenção, nova tecnologia chegando, exige cuidados também diferenciados. Obrigado pela informação. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço. Voltamos ao programa. Como se vê agora, a tecnologia chega ao campo e chega ao campo com soluções, vamos dizer assim, que trazem necessidade de treinamento.
O homem do campo deve estar atento e muito aos novos equipamentos e como eles funcionam. É a melhoria da gestão, é um caminho sem volta. Fique ligado na informação. Antônio, daqui a pouco eu volto, nós vamos falar sobre café, nós vamos falar sobre boi gordo. Agora é com você em Campo Grande. Obrigado, Walter, pelas informações. Daqui a pouquinho também nós teremos informações com relação à previsão do tempo para a região nordeste do país. Fique por aqui, nós voltamos daqui a 2 minutos. 9 horas e 22 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, na sua manhã de segunda-feira. E as instabilidades começam a perder força pela região nordeste do Brasil. Com isso, o volume de chuvas deve ser menor nas próximas semanas. Mas vamos saber detalhes agora com a Juliana Rezende, que conta pra gente como fica a situação por lá. Juliana. As instabilidades perdem intensidade agora no Nordeste já a partir desta semana. Não teremos mais condição de chuva muito expressiva e volumosa, mas mesmo assim, alguns locais ainda recebem pancadas mais significativas. O solo segue mais úmido, especialmente aqui nessa faixa oeste da região. E nos próximos 5 dias, é justamente nessas áreas onde as instabilidades ainda persistem de maneira mais expressiva. Maranhão, Piauí, norte da Bahia, que devem receber as pancadas com acumulados que passam de 30 milímetros. No decorrer da segunda semana, essa chuva já começa a perder intensidade. Então, meados da metade do mês de fevereiro, as instabilidades perdem muita intensidade na região. Tempo firme vai voltar a predominar com chuva fraca e isolada. Então, ao longo das próximas semanas, áreas em que o solo ainda segue seco na região nordeste não devem receber instabilidades fortes e com potencial para aumentar a disponibilidade hídrica. Com isso, os pastos ainda podem manter baixo potencial produtivo nas áreas mais secas da região nordeste. Hoje encerro por aqui a minha participação. Até mais. Obrigado, Juliana, pelas informações. Agora são 9 horas e 24 minutos pelo horário brasileiro de verão. Hora de voltarmos até São Paulo, até a B3, Brasil Bolsa Balcão, saber como que estão as negociações com as principais commodities brasileiras. E Walter Puga traz para a gente informações de mercado. Ô Walter, tem informações do mercado do café? Temos sim, começando como sempre, você lembrou bem, pelo café, né? Porque a Bolsa de Mercadorias de Nova York na última sexta-feira, pelo menos nas negociações de café arábica, terminaram com a cotação mais baixa. Lógico, uma desvalorização do real frente ao dólar fez com que nós tivéssemos uma correção negativa na cotação em dólar do café. A queda foi acentuada, hein? Foi uma queda de 0,80%, em alguns casos até 0,83%. Para você ter uma ideia, a distância ainda maior daqueles $1,25, $1,30 que nós víamos recentemente. O contrato para março caiu para $1,20 por libra-peso, o contrato para maio caiu para $1,22 por libra-peso. Foi uma baixa acentuada para o café, não só em Nova York, viu? Também ocorreu em Londres, mas em Londres a baixa foi menor. Girava aí entre 0,30% a 0,40% em média, mantendo ainda cotações distantes, vamos dizer assim, de $1.800 a tonelada. Isso lá em Londres. Portanto, nós tivemos queda em Londres, queda em Nova York e não foi diferente aqui na B3. Aqui café chegou a perder $1,35 por saca na última sexta-feira. O mercado trabalhava contrato de setembro, por exemplo, com baixa de $1 por saca a $152,55 a saca. Enquanto isso, o noticiário vai dando conta de que o Brasil consome aí 21 milhões e meio de sacas de café agora em 2017. O consumo interno de café no Brasil em 2017 foi estimado em 21 milhões e meio de sacas, que correspondem a aproximadamente 1.070.000 toneladas. Bom, com esse volume de consumo de café aqui internamente, o Brasil se destaca como o segundo maior consumidor de café em todo o mundo, sendo precedido apenas pelos Estados Unidos, que consomem aí quase 26 milhões de sacas de café. Agora, o consumo no Brasil deve se aproximar desse volume dos Estados Unidos até 2021. É a expectativa de analistas de mercado. Nós devemos atingir um consumo aí na faixa de 25 milhões de sacas, se considerada a projeção aí de taxa média anual de crescimento de mais de 3% por ano no consumo de café no Brasil. Então, este mercado interno, mercado brasileiro, deve crescer, mas para o mercado
externo, a perspectiva também não é diferente, o crescimento deve ser de 1 a até 2% daqui para frente. É o que tem mantido os últimos anos e é o que deve continuar agora daqui para frente. E quanto aos preços? Bom, os preços continuam ainda sob pressão. No sul de Minas Gerais, café arábica era negociado a R$ 445 a saca. No Cerrado Mineiro, acima disso, R$ 455. Então, no sul de Minas, no Cerrado Mineiro, variando aí de R$ 445 a R$ 455 a saca. Café arábica Rio tipo 7, lá da Zona da Mata de Minas Gerais, ainda na faixa de R$ 405 a saca. Cotação média no São Paulo, segundo o CPEA, perto da estabilidade na última sexta-feira. Queda, portanto, de 1% aproximadamente nos primeiros dias do mês de fevereiro. É o que você tem na tela do seu televisor, acompanhe comigo. Em média, café arábica, segundo o CPEA, é negociado em R$ 439,64 a saca, uma leve baixa aí de 0,06%, queda de pouco mais de 1% na média CPEA no mês de fevereiro. Já o indicador de café robusta, calculado pelo CPEA lá no Espírito Santo, a baixa continua. Depois de encerrar janeiro com queda de quase 11%, de novo, uma baixa na média dos negócios na sexta-feira. Veja, o mercado continua cedendo. Os preços do café robusta no Espírito Santo continuam cedendo. Agora, de novo, a faixa de R$ 3,16 por saca, R$ 3,16 mais 8, ou seja, uma queda de 0,94% entre os dias 1º e 2 de fevereiro. Já temos neste mês uma queda de 0,33%. Neste momento, o que acontece nas principais bolsas do mundo que comercializam café no mercado futuro, você acompanha agora. Começando pela Bolsa de Nova York. Em Nova York, o que nós temos no mercado neste momento são essas cotações que você tem no painel. Leve baixa agora de 5 até 10 pontos, café para março, base $1,20 por libra-peso. Neste momento, café para maio $1,22 por libra-peso. Mercado continua sob pressão, como se vê. Há movimento de baixa em todos os outros vencimentos. A expectativa é de que, de fato, nós tenhamos café ainda sob pressão durante esta semana. Não há expectativa de uma reação nos preços. Em Londres, vamos ao painel de Londres. Veja o que está ocorrendo com o café robusta na Bolsa de Londres. Diariamente você acompanha no Bom Dia Produtor. Londres reage positivamente, mas a alta também é muito pequena, de 2 a no máximo $6 por tonelada. O contrato de março a $1.766 a tonelada, sobe um pouco agora, sobe 0,11%. O contrato de maio a 1.747 sobe também 0,11%. O mercado reage timidamente lá, depois de baixas em semanas anteriores. Enquanto isso, aqui na B3, com a perspectiva de dólar em alta, correção dos preços em baixa, veja, neste momento o que nós temos é continuidade de queda aqui, queda de 0,36% para o café negociado para março aqui, café arábica cai agora para $152,20 a saca, perde 55 centavos de dólar por saca, e o contrato de setembro, né, referência para o produtor que termina a colheita em setembro, também recua quase 0,40%, cai agora para $152,95 a saca. O mercado trabalha, portanto, sob pressão aqui no Brasil. Não é de se estranhar, há uma movimentação negativa no mercado do café. E vamos agora rapidamente para o mercado do boi gordo, que são 9h30, horário de Brasília. Boi gordo tem preços mistos, movimento fraco. Em São Paulo ainda na faixa de R$ 147, R$ 148 arroba. Minas Gerais ainda estável a R$ 138 arroba. Mato Grosso do Sul, região de Dourados, segundo Safras e Mercado, na sexta-feira, 136 arroba. Mato Grosso, R$ 133 arroba. Agora o CPEA constatava uma alta no interior de São Paulo na média dos negócios na última sexta-feira. Bezerro recua 0,33% no Mato Grosso do Sul, é o que você tem na tela do seu televisor. Já boi gordo, vamos para boi gordo? A tela de boi gordo, se você não... Aí, R$ 146 arroba, uma alta de 1,11% na última sexta-feira, o que traz estabilidade para as cotações em fevereiro. Já vinha em baixa, né, na abertura do mês, veja ali, a R$ 144,40. Mas uma reação na média CPEA na última sexta-feira zerou a perda de boi gordo no mês de fevereiro. Ainda é muito
mês mal começou, mas você já tem uma dimensão do que pode ocorrer com o boi gordo agora. E a retomada das aulas deve estimular o consumo de carne, a perspectiva é que se mantenha pelo menos nesse patamar. Aqui na B3, o que ocorria com o boi gordo era uma leve queda na última sexta-feira de 10 centavos de real por arroba. Você vê agora os primeiros negócios nesta manhã, a R$ 145,10 a arroba. Boi para fevereiro sobe 0,28%. Mas contrato de março ainda não tem negócios, fechava R$ 144,00 a arroba na sexta-feira. Abril, ajuste anterior, sexta-feira, R$ 143,75 arroba. Boi para outubro, R$ 151,50 arroba. E antes de encerrar, já estamos avançando além do horário, não, Antônio? Vamos para o dólar, porque dólar negociado agora, na retomada das negociações nessa segunda-feira, 13,22 mais 5, sobe mais. Vai a 13,22 mais 50, tem uma alta de 0,31%. Dólar firme frente ao real, isso deve provocar alteração em preços de commodities agrícolas cotadas em dólar. De olho na informação. Eu encerro por aqui a minha participação e volto agora ao sinal para Campo Grande. Antônio. Obrigado, Walter, pelas informações, e outras informações você acompanha ao decorrer da nossa programação. Se você quer rever algum assunto que você viu no Bom Dia Produtor, então daqui a pouquinho estará esse programa disponível para você no nosso canal no YouTube, youtube.com/canal do Boi. Para você, ótima semana, boa segunda-feira. A gente se fala amanhã às 7h15 da manhã. Até mais.